Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Eu não chamo de podcast, esse bate-papo que a gente tem aqui com pessoas interessantes, pessoas que podem falar sobre a sua carreira. O objetivo do podcast Mais do Que Um não é nem falar sobre carreira, mas contar causos, contar histórias e, a partir dessas histórias, falar um pouco de carreira, falar de mercado, falar da importância da educação, da importância do network, ou seja, de conhecer pessoas. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui que falar de conhecer pessoas é com ele mesmo, porque, olha só, eu postei que nós íamos ter essa entrevista, Matheus, e várias pessoas entraram em contato comigo e falaram, pô, conheço o Matheus, poxa, eu conheço o Matheus. Então, é um exemplo disso, de empreendedorismo, de carreira. Ele vai contar a história dele, o Matheus Consoli, e nós vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre educação, que ele é uma pessoa da área de educação, mas também contar histórias sobre nossas vidas, histórias sobre família, porque muitas vezes a gente fala de carreira e a gente esquece que tem um outro lado, né, que é a nossa família. Então, Matheus, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar e já começar contando um pouco dessa história. Como é que o Matheus chegou aqui? Vamos lá, professor, obrigado aí pelo convite, grande prazer estar aqui batendo esse papo hoje. Bom, eu sou o Matheus Consoli, eu hoje atuo como meu negócio principal como consultoria, mas tive uma carreira que passou por diversas coisas, né, desde empresa familiar, depois fui trabalhar em multinacional, depois na época de mestrado, que conjunto de amigos ali, vários astros se alinharam e a gente montou o primeiro negócio e dali a bola veio girando e a gente foi crescendo com várias atividades, né. Eu falo que eu tive uma carreira, não em Y, mas paralela, né? Tive aquela carreira acadêmica pura, né? De formação, mestrado, doutorado, prestar concurso, dar aula, que depois eu acabei deixando, mas sempre andei em paralelo com essa carreira acadêmica, uma carreira empresarial, né? De ter negócios, de trabalhar, de investir. Não foi uma depois da outra, foi junto, exatamente junto. Eu acho que é um pouco da beleza também de carreira, que é um pouco diferente da média, né? Às vezes as pessoas fazem uma carreira empresarial e depois mais velho vão para o mundo acadêmico, ou ao contrário, né? Começa uma carreira acadêmica, algum momento da vida migra, a minha andou junto e foi legal essa experiência aí. Você vê assim o que você falou, a minha foi isso. Eu primeiro fui do mundo corporativo e depois num dia eu falei assim, não, preciso mudar de vida e acabei indo para o mundo da academia também, mas sem deixar o outro lado. Cara, e assim, primeiro, né, antes da gente falar um pouco das suas empresas, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, porque eu acho que ela também traz para este lado, né? Então, assim, você vem de uma família de empresários, mas acho que como empresariado em geral no Brasil tem altos e baixos, né? Mas você aprendeu ali com seus pais, trabalhou com eles, mas depois, né, trilhou a sua própria carreira. Então, eu queria que você começasse contando essa história, né, da sua infância numa família de empresários, de empreendedores, e como que isso te impacta, né, para ser esse empreendedor que você é hoje. Legal. Primeiro assim, é legal que meu pai já é falecido há muitos anos, meu pai contava a história do pai dele, né? O pai dele, pelo jeito, era um cidadão, até a gente fala meio malucão, né? Que tinha negócios, comprou empresa, fechou, quebrou, né? Mas a família do meu pai eram de agricultores, depois lá nos anos 50 ali, vieram para a cidade e aí tinha o cerealista e meu pai nasceu, né, nos anos 50 ali, o irmão mais novo dessa família de 4 irmãos, de 4 filhos, e tocou essas coisas no interior de São Paulo. Meu pai foi o único dos filhos que estudou, né? Os outros, aquela coisa de sai da roça, vai trabalhar, monta negócio e graças a Deus todos se deram relativamente bem, né? Mas meu pai foi aquele que teve o mais novo, então já veio para a cidade, então meu pai se formou, fez faculdade, foi para São Paulo e tudo mais. E aí meu pai voltou no meados dos anos 80 para o interior de São Paulo, né? Deixou carreira em multinacional e voltou a empreender com o irmão dele que tinha cerealista de arroz na época, e dali a gente teve a nossa infância com um pai muito empreendedor, né? Que falava, puxa, vou criar essa empresa, e criou. Depois ele montou a transportadora, depois ele comprou uma área que ele queria montar um posto de gasolina, no final do dia ele queria deixar um negócio para cada filho, né? E foi assim que eu e meus irmãos fomos criados nesse meio, sempre trabalhando. A gente, naquela época, né, trabalhava, mesmo criança, trabalhava na empresa do pai, lógico, ia para a escola, tinha toda a atividade ali educacional. Mas vivia a empresa. Mas não tinha moleza não, né? Tinha que ir para a empresa à tarde, tinha um momento para fazer a lição de casa, um momento para a empresa ajudar o pai lá. Eu era o
o mais novo não, eu era o sul do meio, mas eu era o mais fraquinho, né? Tinha muito problema de saúde quando era criança, bronquite, né? Então eu ficava com o serviço leve, então eu ia para banco, levava uma lotinha de bicicleta para fazer depósito no banco das coisas. Cara, não existe mais, né? Isso, que engraçado. Acabou isso, né? A minha função hoje teria desaparecido, né? Eu tenho um irmão mais velho que era mais forte, então já trabalhava na produção, e o mais novo ainda estava começando ali muito criança, né? Então com isso a gente viveu nesse ambiente empreendedor, né? De riscos e altos e baixos, como você disse, né? Então isso nos meados dos anos 80, eu lembro do meu pai falar, né? E a gente esqueceu, né? Hoje, a coisa da mudança de preço, sim, né? Eu lembro que todo domingo à tarde ele sentava num caderninho e fazia a tabela de preço da semana seguinte, né? Que aquela coisa mudava toda semana. Às vezes mudava de um dia para o outro. Era incrível, né? Teve uma época da hiperinflação ali pelo início da década de 90 que foi uma coisa louca, né? Todo dia mudava o preço. Eu não tenho recordação total, mas eu lembro do processo, né? Da discussão dele nisso aí. E aí a gente foi criado nesse ambiente, né? Umas coisas legais assim. A gente, numa cidade pequena, todos estudamos em escola pública, né? Quase toda a vida. Mas eu lembro que em 94 teve uma greve, né? Foi 93 para 94. Greve do Estado, greve de professores, né? E aí a escola parou um tempo lá. Minha mãe meio que não aceitava, assim, como assim, esses meninos não estão aqui em casa, né? E eu era de Pitangueiras, minha mãe falou, vou levar vocês para a cidade de Bebedouro, que tinha o único lugar mais próximo naquela época, tinha uma escola privada de bom nível, assim. E nós fomos, né, minha mãe foi lá, matriculou os filhos, mudamos de escola, então, isso já no segundo colegial, né? Meu irmão no mais velho no terceiro, e eu no segundo. E assim fez. E a gente ia com uma perua Kombi de uma pessoa ali que levava uma molecada de manhãzinha, buscava de tarde e tal. Passou um período, também não lembro, mas não foi muito tempo, não. E eu sempre fui muito aquele CDF, né? Aquele aluno do CDF, nu e cru, né? Falei, mãe, não tô dando conta, porque acorda muito cedo, volta muito tarde, eu não consigo estudar, né? Minha mãe também resolveu meio rápido. Deu algumas semanas, ela falou, vocês vão mudar para Bebedouro. Ela arrumou uma casinha de uma senhora que tinha uma edícula no fundo e botou os 2 filhos para morar lá. Morar lá sozinho. Então daí começou uma coisa muito legal, né? Porque eu e meus irmãos moramos mais tempo fora da casa dos pais juntos, só fomos sair de morar juntos quando o mais velho casou, já morando em Ribeirão depois, estudando e tudo mais. E aí, então, esse ambiente de negócios, né? E a vida teve anos bons, anos não tão bons, mas em 98, de fato, a gente teve uma crise financeira. Né? O Brasil estava passando por uma crise. Né? Não foi um fato isolado da empresa do meu pai, né? Mas sem dúvida, a empresa do meu pai sentiu muito. Naquela época, eu falo, quebramos, né? Até minha mãe conta, nunca devemos para ninguém, né? Mas teve que fazer um shutdown mesmo, né? De mudar de casa, de vender patrimônio que tinha, de sair de uma casa grande, nós fomos morar no sítio da família, né? Sair da casa da idade, voltar para o sítio depois já de velho, já na faculdade, né? Tinha 2 carros bons, passou a ter um carro normal, vamos assim dizer, então teve um rearranjo. E nesse momento eu estava planejado para fazer um intercâmbio, né? Já estudava aqui na USP, já estava fazendo o segundo ano de administração, tinha feito todo o processo, né? Na época, um critério principal da seleção era a nota, a média ponderada. E a minha era uma das melhores, então escolhi onde queria ir. Escolhi, mas um mês da viagem, quebradeira de 98, minha mãe falou, Matheus, não vai dar, cara. Não temos recurso aí, né, para ir morar fora, comprar passagem, pagar lá. Cancelei todo esse processo. Mas no ano seguinte, 98, já comecei a fazer estágio, né? Meu primeiro estágio foi numa usina aqui da região, né? Então eu vinha cedinho de Pitangueiras, né? Parava na usina, trabalhava o dia todo do estágio, vinha à noite para fazer faculdade em Ribeirão Preto. Aí já juntei um dinheirinho nesse primeiro ano de estágio, a coisa deu uma melhorada, naturalmente. Minha mãe ajudou, logicamente, minha mãe e meu pai. Eu falo minha mãe, porque minha mãe era que cuidava do financeiro desse processo todo. E eu fui fazer o intercâmbio em 99, né? E foi muito legal, uma experiência fantástica ali de vida, de aprendizado, né? No meio do intercâmbio, meu pai falece, né? Em 99, crise ainda, né? Família se recuperando no movimento financeiro. Eu acho que tem até uma questão, não sei o que aconteceu, mas tem uma questão emocional também, né? De uma pessoa como seu pai, que sempre foi empresário, sempre foi empreendedor, passar por uma situação como essa. Sem dúvida. Eu falo assim, o empreendedor tem um aspecto, como você citou, de impactos emocionais, porque não adianta falar. Por mais que os negócios sejam negócios, a gente cria apego, pelo menos a alguns deles. Né? Não vou dizer que você tem o mesmo amor por todos os negócios, para quem tem mais de um, mas sempre tem um ou mais que você tem um apego. Um apego. Então, nessa transição, por exemplo, né, meu pai tinha já
uma empresa cerealista, uma transportadora lá, os caminhões que faziam a coisa, e já tinha uma atividade agropecuária, né? E a minha visão é que ele já gostava mais da atividade agropecuária do que ele já tinha abandonado o outro negócio, que minha mãe que já tocava. E nesse momento todo ele faleceu, foi logicamente, né, um trauma, assim, um impacto para a família. E eu só fiquei sabendo naquela época, não tinha igual hoje, né? Sim. WhatsApp, né? Tinha o ICQ, que a gente usava porcamente ali, e o e-mail, e eu não tinha telefone, tinha um amigo que tinha telefone lá em Portugal, eu morava em Portugal na época. Então quando eu fiquei sabendo, já não dava para pegar um avião e vir embora. Então minha mãe falou, não, você não vai vir embora. Você já tá aí, era teu sonho fazer isso, já tá aí, voltar agora não vai mudar nada, né? Teu pai já foi enterrado. Isso foi um tranco, né? Lógico, passei umas semanas ali bem de transição, mas por incrível que pareça, me acomodou-se, aceitei o fato e finalizei o intercâmbio, voltei para o Brasil, logicamente, depois do intercâmbio, continuei o trabalho. Nesse momento, eu tinha entrado na faculdade para trabalhar com a família, o meu trabalho de graduação, eu finalizei ele como planejado, foi um trabalho de sucessão em empresas familiares, mas nessa jornada eu passei num estágio numa multinacional, né, na Danone, na época, finalzinho de 99 foi o processo, comecei a trabalhar em 2000, né. Então, assim, eu estava com o pé olhando o negócio da família, mas já trabalhando em negócios já, vamos dizer assim, grandes, com outra pegada, com outra lógica, e a verdade é que nesse meio do caminho eu desviei, né, então acabei, tanto por questões econômicas, o negócio da família também não sustentaria, talvez 3 irmãos irem trabalhar lá, e aí eu fui para outra jornada, né, fazer uma carreira independente dos negócios da família, e assim se fez, né. E é legal que aí eu fui morar em São Paulo, né, entrei na Danone em Ribeirão Preto, fui morar em São Paulo, na promoção de uma nova função lá, assim que eu me formei, né, eu entrei como estagiário, né, entrei como estagiário e tive um chefe muito bacana, né, o seu Adelvo Secone, uma pessoa que eu devo muito a ele, e eu era estagiário de uma área administrativa, assim, aí no meio de uma reorganização ele falou assim, Matheus, vai sobrar aqui uma região para era supervisão comercial, que chamava, supervisão de vendas. Você não quer tentar? Eu falei, mas eu sou estagiário, não tem problema. Você tem um carro, a gente paga o KM para você e você assume a equipe de vendas da região. Eu era, vamos dizer assim, um molecão de 20 anos, né? Ah, vamos tentar, né? Bom, e assim foi, eu fiz esse processo, adorei, né? Até hoje eu tenho uma pegada muito comercial, talvez por ter passado por essa escola de negócios comerciais. Mudei para São Paulo, aí no meio de São Paulo, morando lá, morava com um amigo que eu conhecia da faculdade, mas era 2 anos mais velho que eu, já de formado, né? E ele fazia mestrado em São Carlos. Aí eu falei, acho que eu quero fazer mestrado também, esse negócio parece ser legal, né? Não tinha uma veia acadêmica, mas eu via que tinha um embasamento legal, ele trabalhava numa outra multinacional na época de eletrônicos, né? E eu via, hoje ele mora na Alemanha. E eu falei, cara, eu vou fazer isso também. Aí, num certo dia, liguei pro professor Marcos Fava, que hoje é um grande amigo, sócio e tudo mais, nossa. Falei, Marcos, eu queria fazer mestrado. Ele falou, Matheus, um dia que você vier de final de semana aqui no interior, marca um sábado, vai lá na feia, vou estar dando aula e a gente conversa. E aí foi, né? Entrei no mestrado e continuei trabalhando na empresa, né? E falei, vou sair em São Paulo? Não, já tinha voltado para Ribeirão. Tudo é muito, eu tive muita sorte no sentido das coisas darem certo, né? Eu entrei no mestrado, acho que o resultado saía ali comecinho do ano, né? Janeiro, fevereiro. E eu falei, puxa, eu vou sair da empresa, né? Mas daquele medo e como vai fazer, parece que, né, Deus põe a mão, me toca um gerente na época de Ribeirão, fala, Matheus, estamos com um problema na regional aqui, você não quer voltar para cá? Eu falei, no meu íntimo, falou assim, nossa, que top, que deu certo. Eu falei assim, deixa eu pensar, né? E eu recebi de novo uma outra melhoria de posição para voltar para o interior, então deu tudo certo. Então eu fiz o primeiro ano de mestrado, trabalhando na empresa, tive uma gerência muito boa, que me apoiava ali nos dias que eu precisava ter aula, mas até que no final de 2003, foi 2003 já, né? No final de 2003, o Marcos Fava, com outros colegas, já tínhamos ali um pezinho empresarial vinculado com aquele mundo acadêmico, né? Ele falou, Matheus, tem um projeto aqui que acho que é tua cara, né? Um projeto com uma empresa, que tem que pegar área comercial e tal. Aí daí eu saí da empresa e ficamos ali naquele meio, não existia a Marca Strat ainda, né? Era um conjunto de amigos que trabalhavam dentro do escopo ali da universidade e cada um tinha sua empresa formal para fazer os trabalhos, para faturar os serviços, né? Até que aí em 2004, de fato, montamos a empresa, os 5 colegas iniciais ali, e aí começou uma jornada diferente. Deixa eu pegar um tanto de gancho aqui nas coisas que você falou, porque você falou um tanto de histórias legais e muitas delas eu me identifiquei. Primeiro assim, né, hoje existe uma visão muito forte assim, as pessoas têm que empreender, e eu sempre falo que o empreendedorismo é uma
característica que nem todas as pessoas têm, pode ser desenvolvida, lógico, sem dúvida. né? Mas algumas pessoas têm essa... O empreendedorismo tem muito a ver com coragem, né? Com sair da zona de conforto. E essa escola que você teve, né, com seus pais, assim, ela dá uma base muito forte, né? Porque você viveu isso sem ser o dono do negócio. Já tinha uma leitura de como é. Não, eu falo assim, não tem nada de errado, né? Lógico que são leituras diferentes de quem é empreendedor e de quem busca uma carreira corporativa, e a corporativa pode ser corporativa privada ou corporativa pública no concurso. Todos são ótimas carreiras. Mas, naturalmente, o perfil das pessoas que buscam essas três vertentes, né, são diferentes. E aí eu falo o seguinte, o empreender, eu costumo enxergar assim, o grupo de pessoas que empreendem, né? As pessoas que empreendem por vocação, né? Eu tenho uma sobrinha que ela no final de semana, ela põe coisinhas na mesa, compra miçanguinhas, faz e vende na porta do prédio, né? Me parece já vem dela, né? É uma vocação empreendedora, né? Não necessariamente que ela vai ser uma grande empreendedora ou vai precisar ser, mas ela tem uma vocação empreendedora. Você tem outra que é a por necessidade. Muitas pessoas do Brasil, ou porque não conseguem um emprego, ou porque perdem um emprego em uma fase da vida, o cara fala, puxa, me sinto aqui agora meio perdido no meio de campo, não consigo me realocar por algum motivo, o cara fala, vou empreender, vou montar um negócio, vou virar... Eu dei consultoria para o Sebrae há muitos anos. Você passou por isso, então? Exatamente, são assim, grande parte dos empreendedores pequenos e que muitas vezes cometem erros no início do empreendedorismo, porque fazem a coisa sem planejamento, são esses que empreendem por necessidade. E aí ele não tem tempo de se organizar. Isso, né? E tem o terceiro empreendedor, que eu falo que é o empreendedor por oportunidade. Né? Esse cara que fala, puxa, eu tenho um emprego. Né? E ele fica assim, não, mas eu vou abrir um negócio. Ele espera, ele analisa o mercado, ele junta um capitalzinho, né? Porque também empreender, eu falo, é sexy, é lúdico, é legal, mas, meu caro, não tem milagre, né? A falta de caixa quebra qualquer negócio. E é o que mais quebra. Então, assim, quando junta, na minha opinião, o empreendedor de vocação com o de oportunidade, é um ótimo negócio. E o empreendedor por necessidade, se ele pelo menos se organiza minimamente, ele tem alguma chance de prosperar, de fazer um negócio que viabilize. Mas, infelizmente, as próprias estatísticas, né, do Sebrae e outras organizações mostram que uma taxa grande de empresas morre ali até o quarto, quinto ano, por N fatores. Exatamente por causa da falta de planejamento e da falta de caixa. Né? Outro gancho que eu queria pegar no que você falou é o seguinte, né? Eu sempre falo isso com meu filho e eu tive essa experiência também. Sair de casa e principalmente ir para uma outra cidade, você teve duas experiências aí, né? Primeiro, ir para uma outra cidade para estudar junto com seu irmão e depois ir, né, para um outro país. É uma das coisas que mais ensinam uma pessoa. Eu digo assim, quando eu saí de casa... não que eu saí de casa, meus pais mudaram para o interior e eu fiquei em Belo Horizonte, junto com meu irmão também, uma história parecida. Meu pai virou para mim, eu tinha 14 anos, ele falou, nós estamos indo para Montes Claros, porque é a minha cidade, eu vou abrir um negócio lá. Eu falei, pai, não quero ir, né, para o interior, eu quero ficar aqui em Belo Horizonte. Ele falou, se você passar no Colégio Técnico da Federal, eu deixo você morando aí com seu irmão. E aí eu fui lá, estudei, depois passei e fiquei morando com meu irmão. E ir para uma cultura completamente diferente, que apesar da língua, né, Portugal é uma cultura completamente diferente, eu tive a experiência mudando para São Paulo, muito novo também, te ensina uma série de coisas. Né? Conviver com pessoas diferentes. Eu falo, quando você está numa cidade sozinho, você tem que aprender a fazer amizade, aprender a conversar com as pessoas, aprender a se relacionar. É uma experiência, eu falo sempre isso para o meu filho, que hoje está com 17 anos, 16 para 17 anos, eu falo, Theo, você tem que ir embora e vai morar sozinho, vai se virar, porque é uma experiência. Sabe que hoje eu falo para alguns amigos, eu não tenho filhos em idade universitária ainda, mas já tenho amigos que têm, né? E alguns falam assim, não, eu quero que meu filho passe em Ribeirão para ficar em casa. Eu falo, deixa ele embora, deixa ele morar em Minas, em São Paulo, em São Carlos, Rio de Janeiro, onde for, porque... Eu falo que a vida na República, né, aquela República dos amigos de faculdade, e eu tive isso vários, tem grandes amigos hoje que são, eu falo, semi-irmãos, né, que são aqueles que você conviveu em diferentes momentos da vida nas repúblicas, na graduação, no mestrado, no exterior, são gente que até hoje tem relacionamento muito próximo, muito mesmo, pela experiência de ter vivido junto com eles, fora do contexto familiar, né. E como você fala de morar de cidade, pra você ter ideia, quando eu fui fazer o intercâmbio, o primeiro
depois eu fiz outro no doutorado, já mais experiente, já trabalhando com recurso próprio e tudo mais. Eu era na faculdade, eu ia de botina, calça jeans, meus amigos falavam, chegou o Chico Bento, né? Naquela época. E aí, naquela época o agro não era fashion, como é hoje. Não era pop. Hoje é fashion. Se eu chegar de botina, calça e chapéu na faculdade, talvez vão bater palma, né? Na nossa própria entidade hoje, a Harvard, tem muitos alunos do agro. Mas em 96, se chegasse naquele estilão na faculdade, não era bem assim, né? Então você vê, a minha avó materna, que já tinha morado em São Paulo, ela foi comigo em São Paulo, que eu não sabia pegar o metrô sozinho para ir no consulado na época tirar o visto, né? Então assim, o aprendizado de convivência, de ter uma visão mais cosmopolita do mundo, né? De diferentes pessoas, diferentes religiões, diferentes raças, né? Lógico que no Brasil tem isso, mas quando você vai para fora, isso é mais mesclado do que aqui, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal. Essa experiência de São Paulo também ela é muito interessante, né? Eu morei muitos anos em São Paulo. Eu tenho uma brincadeira com meu filho, com minha esposa, que a gente vai muito a São Paulo no final de semana, para teatro, alguma coisa, e todas as vezes que eu entro, eles falam assim, que hora que você vai falar que essa é a sua cidade? Porque toda vez que a gente entra em São Paulo, eu falo isso. E São Paulo também tem muito isso, né? São Paulo tem. Ela é uma cidade cosmopolita, ela é uma cidade que as pessoas estão lá vindas de todos os lugares, então tem muito essa característica. Outra coisa que eu nem sabia, Matheus, porque a gente se conhece muito rapidamente, eu fui da Ambev muitos anos, né? Trabalhei com distribuição. Quando você falou da Danone, supervisão de vendas, eu falei, nossa, então tem mais uma coisa em comum, porque a área comercial de grandes empresas, de sistemas de distribuição, né, que é diferente você ser um gestor comercial de uma empresa, de um varejo ou de uma indústria, né? A distribuição, no caso do Danone, é aquela história, você convive tanto com o grande rede de supermercado quanto o botequinho da esquina. Exatamente. E você tem que conviver com tudo isso. E é uma escola também, né? Porque você conhece centenas de negócios diferentes, pessoas diferentes, se relaciona com atividades ali, né, no cotidiano que são muito complexas. E essa sua experiência com a educação, né? Como eu disse no início com você, a minha foi um pouco diferente. Eu primeiro fiz a carreira, depois fui para a educação. Mas ela também é muito... ela traz um conhecimento, ela traz um aprendizado que é fantástico, né? Trabalhar com a educação. Como eu falo que as pessoas é um mesclado de sorte, né? Capacidade, obviamente, e ter as pessoas corretas ao seu redor. Então, assim, para mim, a minha vida profissional foi moldada por essa experiência inicial, né? Que eu trabalhei com área comercial e com área de distribuição. Depois, já no mestrado, eu fui aprofundar e hoje eu sou um dos grandes, eu vou dizer assim, experts em distribuição de produtos agrícolas, né? Porque eu fui estudar conceitualmente, fiz meu mestrado nisso, né? Mas com aquele olhar seguinte, puxa, né? O meu mestrado, inclusive, ele tem aplicação, tem tanto em aplicação em consumo, né? Quanto aplicação em empresas de insumos, que a gente chama. Então, eu aproveitei aquela experiência inicial e falei, cara, aqui tem um negócio que se eu me especializar pode dar bom, né? E, lógico, fui orientado, né? Na época o Marcos falou, cara, foca aqui, que aqui não tem ninguém jogando nesse campo, né? E aí eu fiz o mestrado nessa área e tive uma grande, já na Marquestrate, né? Então, 2003 para 2004, naquela época a gente começou a fazer trabalhos com revendas, né? Distribuidores de insumos pelo Brasil todo, né? Que foi uma rampagem do agronegócio brasileiro, exportação de commodities. Aquele momento que ele... a gente década de 2000 ali que ela... Exato. Então a gente pegou com algumas outras empresas, não foi uma única, mas um momento onde as empresas fornecedoras de insumos precisavam organizar a sua redistribuição. Foi aí que a gente entrou prestando consultoria, mas mais que consultoria, entrei me especializando academicamente, tem uma série, quase centena de artigos e livros nesse negócio, depois avancei no doutorado com isso também, e aí a coisa desacoplou, num bom sentido, porque eu falo que a cara certa não era certa, né? Então tinha um conhecimento robusto acadêmico, onde eu tive a sorte, como eu falei, de conseguir andar em paralelo ao desenvolvimento acadêmico com o profissional. Um momento econômico? Sim, o momento econômico, boom de commodity, quer queira, quer não, né? Aí em 2007 eu já estava no doutorado, fiz doutorado em engenharia, né? Eu fiz meio ao contrário, né? Saí da administração para a engenharia. Aí nesse período eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, né? E aí eu e o outro sócio, muito amigo hoje, o Luciano, também fez quase no mesmo período, ele tinha feito também na graduação, abriu a segunda, eu falo segundo estágio, que é os contatos internacionais, né?
Porque aí você estando lá, e lá a gente também teve uma relação muito boa com alguns professores que também tinha esse pezinho no negócio, que levou a gente para visitar empresas, visitar distribuidores de insumos lá nos Estados Unidos. Cara, a hora que a gente voltou, né, formado, com o doutorado pronto, com uma rede de contatos bem montada, a coisa começou a ganhar velocidade. E é assim que a gente acabou profissionalmente crescendo muito, porque tinha conhecimento de mercado, conhecimento acadêmico e já uma rede de contatos começando a ganhar potência, eu costumo dizer, né? Cara, esse é o nosso tema principal, quero voltar nisso aí, mas antes disso eu queria terminar essa trajetória. Você contando aí, né? Você, então, na década de 2000, vai lá, você faz o doutorado, volta, a empresa crescendo, o mercado crescendo também, vocês no momento certo, com as pessoas certas, no local certo, né? Ribeirão, que é um grande polo desse negócio. Mas tem uma vida pessoal do outro lado aqui também, né? E imagino que nesse momento, né, você começa, como você disse, né, a carreira fica internacional, fica nacional também, começa a viajar muito, começa a ter... E como é que fica a vida pessoal nesse momento? Esse bom ponto, né, Chito? Eu acho que a gente sempre tem que equilibrar, né, o triângulo, um tripé, né, de pessoal mesmo, o pessoal que eu falo é saúde, cuidar de si, né, o pessoal familiar, né, quando você casa, tem filhos, entra em um escopo maior, e o profissional, né. Então, para mim, o equilíbrio desse banquinho é a mágica da vida, né. Lógico que tem momentos da vida que você sacrifica alguns em detrimento de outros. Então, por exemplo, posso falar por mim, mas eu imagino que, em geral, né, no começo da carreira, as pessoas jovens, em geral, não tem problema de saúde. Então elas dão uma sacrificada danada no pessoal, né? Dorme pouco, come mal, viaja muito, etc. Lógico que você tem também a família, a esposa, que eu não tinha filhos nessa época ainda, né? Mas você também, no meu caso, sacrifiquei uma parte desse ambiente para a alavanca do profissional. E imagino que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas... Então, então, a primeira onda foi muito assim. Então, em paralelo à vida profissional, à vida acadêmica, eu dava muita aulas de MBA, né? De 2004 a 2017, eu dava, tipo assim, 30, 40 aulas de MBA por ano. Para quem não sabe, aulas de MBA são geralmente de final de semana, né? Então, imagina que 30, 20 e poucos finais de semana por ano, você está fora de casa, né? E você está fora do seu ambiente também de lazer. Está ali tá trabalhando, né? Dar aula também é um trabalho. E às vezes as pessoas, depois eu vou comentar, eu passei por um momento como esse, você fala assim, nossa, essa semana eu estive em Goiás, eu estive em Minas, nossa, você só vive viajando, não sabe o que é, chegar no aeroporto, ir para um hotel, ir dar aula, voltar para o hotel, voltar para o aeroporto e sair, você nem vê a cidade, né? Isso. E, de novo, no começo da carreira é gostoso, de novo, sempre é gostoso, mas digo assim, é gostoso o fato, puxa, eu viajo bastante, fico muito em hotel, ganho milhas de avião, né? Chega uma hora que você fala assim, cara, eu queria ficar na minha casa, né? Ou tenho tantas milhas que não consigo usar, né? Então começa a mudar um pouco o paradigma. Então, passei por isso sim, tanto que em 2017, quando nasceu o meu menino, minha esposa falou, cara, esse modelo de você ficar semana inteira quase fora viajando, me andando nos finais de semana, então eu acho que dois momentos muito interessantes, pessoal, carreira. Quando acabei o doutorado, e acabei quase junto eu e o Luciano, é claramente um momento que a gente muda a natureza dos projetos da empresa, né? Você passa a ter mais tempo, passa a ter mais foco e também está mais preparado. O outro foi quando nasceu meu filho, né? Que eu tive que olhar esse tripézinho e falar, tá na hora de rebalancear, né? E, incrivelmente agora, depois de quase 10 anos, eu estou no terceiro rebalanceamento, né? Agora eu vou tirando um pouco o pé do envolvimento empresarial e dando muito mais atenção para a família e voltando a dar atenção para mim, né? Já estou encostando nos 50, precisa cuidar da saúde, as coisas. Então, acho que o legal é a pessoa ter consciência. Ok, se você vai... O piso não vai estar plano a vida inteira, né? Um plano aqui de três pontos, né? Ele vai estar inclinado em algum momento, mas em fases da vida você tem que voltar a buscar equilíbrios aí. E eu acho, cara, assim, você estava falando, eu estava pensando na minha vida, identificando esses 3 pontos, e muitas vezes não é a gente que percebe isso, né? Eu atuei muitos anos na área comercial, na Ambev, entrei como repositor de supermercado lá, saí como gerente comercial. E por que eu fiz a transição para a área acadêmica? Porque eu adoeci. Eu tive um problema seríssimo no estômago, fiquei doente, tive estresse, e o corpo falou, para. Dá um sinal, né? Dá um sinal.
E aí eu fui pensar um poupouco sobre isso, falei, o que eu gosto de fazer é dar treinamento, fui fazer o mestrado, que eu até conheci uma pessoa em comum, que é o Romano, mestrado, e fiz uma transição para dar aula, mas é aquilo que acontece. Você começa a dar aula, aí uma empresa te chama para dar uma palestra, outra te chama para dar um treinamento, a outra te chama para não sei o quê. Quando chegou em 2014, bem próximo da sua época, aí, a minha foi um pouco antes, em 2014 meu filho já estava com 7 anos, estava entrando na escolinha ali, né, primeiro ano de escola, até coisa, e eu, nessa época, dava treinamento para grandes empresas, passava a semana inteira viajando. No ano de 2014 eu fiz 110 viagens a trabalho. Aí minha esposa um dia chegou para mim assim, o cartão vermelho subiu também. Ó, você não está em casa dia nenhum, eu que levo o menino na escola, ele se adoece, sou eu que cuido. Chega final de semana, você chega esgotado, desmaia aqui no sofá, e eu não tenho tempo para mim, toma uma decisão. E aí eu mudei, falei, não, tem que fazer uma mudança. E fui para a área de consultoria, exatamente porque era uma forma de estar em casa. Só que aí eu falei, tá bom, só que nós vamos ter que mudar. E aí nós moramos no Rio Grande do Sul, moramos em Belém, moramos no Guarujá e moramos agora em Ribeirão Preto há 5 anos, exatamente por causa dessa história de estar com a família junto. E olha que interessante isso que você falou, porque eu identifiquei o terceiro momento também. Eu vim para Ribeirão para fazer um projeto de 1 ano. Coincidentemente foi a pandemia. Então o projeto de 1 ano virou 2. Né? Quando chegou no final do 2º ano para o terceiro, acabou virando um projeto de 3. Quando chegou no final desse terceiro, eu virei aqui para a minha família e falei assim, acabou, né, a consultoria que eu tinha para dar aqui acabou, vamos embora, vamos para outra cidade. E o meu filho virou, né, ele estava na época com, 14 para 15 anos, ele falou assim, pai, poxa, gostei da cidade, né? Ele falou, a vida inteira a gente mudou, vida inteira a gente foi para outro lugar, nunca liguei. Só que agora eu tenho meus amigos, estudo no já colégio. Começou a formar a rede de contato. Exatamente. E aí eu falei, bom, vamos ter que ficar. Né? Tomamos a decisão de ficar em Ribeirão Preto por causa dele. Olha o que você falou, né? A gente vai tomando decisões na vida, em momentos-chave, e que muitas vezes não somos nós que acordamos, né? São as pessoas que têm que nos bater na nossa porta ali, né? Fazer um parênteses nesse assunto. Dentre as coisas que projetos fazem, né? É definir localidade de empresas. Então, teoricamente, o empresário, muito teoricamente a verdade é essa, o empresário toma uma decisão de onde montar o negócio, onde tem os clientes, onde é o centro de fornecimento de matéria-prima, onde é o hub logístico melhor, mas se você for ver na realidade, a maioria das empresas nascem onde as pessoas estão, né? Eu conheço grandes empresas enormes que estão em cidadezinhas pequenininhas, interiores, por quê? Porque a família de lá montou um negócio lá, ele cresceu lá e ele está lá, né? Mas se você pensar que logisticamente, em termos de suprimento ou de recursos, ali não seria um lugar nunca que alguém recomendaria. Então tem muito disso, a influência da família, da localidade, nas coisas que a gente faz. E de novo, não tem nada de errado, né? Não. Você vai ter que depois lidar com essa restrição, pelo menos do ponto de vista de escolhas ou pessoais ou profissionais. Né? Deixa eu trazer um pouco para esse ponto, já que você começou a falar de negócio, né? E trazer você aqui não falar de negócio, falar de mercado, falar de agro, seria um desperdício, né? A gente vai voltar na questão da carreira e da vida. Fazemos aqui, os loops aí. Vamos fazer os loops. Você falou do negócio do agro, né? E a economia brasileira nos últimos anos ela passou por muitas mudanças, né? Primeiro, um processo de desindustrialização muito forte que aconteceu no mundo como um todo, né? A concentração da indústria na Ásia e a nossa indústria foi ficando de certa forma defasada tecnologicamente em alguns aspectos. O crescimento do comércio, o crescimento do varejo, mas depois também agora uma transição tecnológica no varejo que faz com que os varejos tradicionais passem por crises já há mais de 15 anos que está passando por isso. Mas uma característica muito interessante da nossa economia nos últimos 20 anos, que eu acho que a Marquestrate aproveitou, estava no momento certo com as pessoas certas, você falou do Marcos Fava, que é um cara, né, referência no assunto, você, todas as pessoas da Marquestrate, o mercado agro, porque é o que você falou, o agro virou pop, né? Hoje sim. Virou pop. Eu até falo, às vezes é sexy o assunto, né? Sexy o assunto. Brincando no sentido que ele chama atenção. Chama. Mas o que você vê, né, nesse contexto do agro e da nossa economia? Onde estão as oportunidades nesse negócio?
Bom, legal. Acho que primeiro vamos dar olhar historicamente falando, né? O Brasil ele é uma sociedade que veio agrícola ou agrária, né? Mas tem que separar muito bem, né? A raiz histórica da agricultura brasileira é aquela raiz oligarca, tem até muitas críticas sobre isso, muito com mão do governo em cima, subsídios e benefícios depois da escravidão. Agora, quando a gente olha o agro moderno, é outra história. O agro moderno, se você pensar pelo menos a partir dos anos 70, né, onde teve a expansão agrícola do centro-sul para os cerrados, né, existiu sim um incentivo governamental para agricultores irem para os cerrados, né? Mas eles compraram a área, inclusive tinham incentivos, né? Venda sua fazendinha de 100 aqui, você compra 500 lá. Até hoje tem um pouco disso ainda, né? Famílias do sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que vendem a propriedade lá e compram uma muito maior. Tocantins é isso. Hoje no Tocantins, no Maranhão, né? O Mato Grosso já está mais bem tomado, digamos assim. Então, a agricultura moderna, eu falo, o próprio nome diz, a agricultura moderna é uma agricultura industrial, né? No sentido que ela tem uso intensivo de máquinas, mão de obra qualificada, insumos, etc. Ribeirão hoje é um polo de tecnologia IA, né, voltada para... Então, acho que a gente não pode confundir agronegócio com uma atividade agrícola pura, né? A atividade agrícola faz parte disso. Então, aqui a leitura do próprio IBGE, ele separa a economia entre indústria, serviços e agricultura. A agricultura, pelo que a gente chama dentro da porteira, né? Produção de grãos, de alimentos, de aves, suínos, qualquer coisa, né? Seja de pequenos agricultores ou de grandes agricultores. Não tem diferença do ponto de vista de como se mapeia o volume. Quando a gente olha agora o agronegócio, a gente olha a cadeia produtiva. Então, quando você fala, aqui produz cana, ok, produz cana, mas para produzir cana, cara, tem empresas de equipamentos, de tecnologia, de softwares, de máquinas, né? Esse produto é processado, ele vai para a indústria de alimentos. Então, a cadeia que está vinculada com o agronegócio é muito mais que uma cadeia agrícola, né? Tem de tudo, né? Tem distribuição. E tem muita indústria nisso, né? Tem indústria de máquinas, indústria de insumos, indústrias de processamento, indústria de alimentos, laticínios, frigoríficos, etc. Agora, infelizmente, sim, o Brasil, na verdade, nunca conseguiu ser um país fortemente industrializado, a despeito dos incentivos, dos esforços de políticas públicas. Por N questões, né, de estrutura, ambiente institucional desfavorável, tributação complexa, custos trabalhistas relativamente altas, mão de obra. Eu vou dizer assim, a mão de obra qualificada não acompanhou a demanda da indústria, assim como não acompanhou a demanda do agro, assim como não acompanha de serviços, né? Aí depois nós vamos entrar na seara educação, aí a gente deixa fala a caixinha para lá, para depois. Então, fechando, e agora está na pauta a discussão das tarifas. Se você olhar o Brasil, esquece o momento agora, Trump, China, mas se você olhar o Brasil por 50 anos, pelo menos, é um país extremamente fechado. E por ser um país extremamente fechado, os governos, e aí não estou falando um governo, os governos que vêm gerenciando as regras do jogo, o ambiente institucional, escolhem indústrias. Então, nos anos 50, 60, o Juscelino escolheu a indústria automobilística, né? E aí toda a nossa estrutura logística está baseada nessa decisão lá de... Foi bom por um lado, foi, mas por causa disso nós penalizamos a indústria ferroviária, por exemplo, penalizamos a indústria naval, por exemplo, né? Que tem tudo a ver com um país desse tamanho. Então, só para dar um exemplo, depois mais nos anos 70 foi a indústria do petróleo que foi priorizada, né? Então, mas isso sempre sendo um país relativamente fechado. Assim. Isso, você pode, quem está dentro, você, puxa, isso é bom, entre aspas, porque protege a indústria nacional, aquela máxima, eu sou um liberal, não liberal radical, mas que pensa numa economia mais liberal. Ao proteger a indústria nacional ou ao substituir importações, você dá um conforto para o empresariado que está nesse ambiente. E aí, geralmente, não se desenvolve competitividade, não se desenvolve inovação, pelo menos não no mesmo patamar que um americano desenvolve, que um coreano desenvolveu nos anos 90 e que um chinês está desenvolvendo agora. Vou dar um exemplo. Eu sou alguns anos mais velho que você, então eu vivi um pouco mais algumas coisas que você deve ter visto ainda como... Escutado ou lido, não vivido. Escutado ou lido, eu vivi um pouco. Eu vivi o momento da abertura da economia brasileira para produtos importados, que foi em 92. O Collor. Eu lembro também, de novo, muito mais como criança. Eu já estava entrando no mercado de trabalho nesse momento. E o que eu via, né? Assim, você tinha um computador, existia uma empresa de computador no Brasil, chamava Cobra Computadores Brasileiros, e que ela estava 3 gerações atrás do que existia no mundo.
existiam 4 empresas automobilísticas no Brasil, Ford, Fiat, Chevrolet e Volks, com carros, com Opala, com carro da década de 70, de 60. E aí, quando você tem a abertura em 92, a gente começou a falar assim, gente, aí que você percebia o quanto a indústria brasileira estava atrasada tecnologicamente em relação àquilo que existia lá fora. Eu vivi na família, por experiência, né? Meu pai sempre, como tinha sítio, etc., tinha caminhonete, né? Então tinha D10, né? Que era uma Chevrolet. Depois, lá em 90 e pouco, comprou uma D20. Em 94, comprou outra D20. Mas em 94, ele comprou uma Toyota Hilux. Foi da primeira onda das importadas. Já era outro carro, né? É outra picape, com outra estrutura, motorização e tal. Então, assim, a gente ficou fechado, né? E defasou-se. Isso na indústria, de novo, na automobilística, na indústria de software. Tinha a lei do software, né? No Brasil você não podia importar computadores, né? É uma discussão que pode dar outro podcast. A Zona Franca de Manaus tem um papel X, mas no final do dia, do ponto de vista industrial, eu acho ela ineficiente. Né? Porque na verdade, você não está trazendo tecnologia. Você está montando, dando um subsídio tributário, né? Outro dia eu vi, acho que logisticamente, eu não sei se foi o Marcos Lisboa, algum desses economistas bastante falou assim, olha, a moto brasileira é a moto que mais anda 0 bala, né? Que ela faz uma parte aqui em São Paulo, vai para Manaus, monta e volta para São Paulo, né? Num país em que a logística é extremamente ineficiente. Então, aí a gente só tem que tirar o viés de que defender a indústria não significa que a gente vai conseguir industrializar o país, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, para fechar o assunto, o agronegócio está vinculado com um conjunto industrial muito grande e muito complexo, né? Desde insumos, máquinas, implementos, indústrias processadoras, indústria de alimentos, que são indústria, né? Só que do ponto de vista da leitura estatística, indústria cai no pacote industrial, mas se você olhar uma parte da indústria brasileira, ela é muito vinculada com matérias-primas vindas do agro e produtos acabados derivados do agro. E fornecedores do agro, né? Sem dúvida. Indústria de equipamentos, máquinas. Que dá cerca de um quarto do PIB brasileiro gira em negócios que estão vinculados com o agro, né? Então, isso é legal, é importante. E apesar de muita gente não reconhecer, se você olhar historicamente, o Brasil, a população brasileira está na costa, né? Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre e se você pegar ali Salvador, Recife, eu não sei de cabeça, mas é uma proporção grande da população. Né? Nos últimos 20 anos, o Brasil se interiorizou, em grande parte pela evolução do agronegócio. Né? Você não teria um cerrado brasileiro com a população mais distribuída, com renda, né? Com riqueza também. Com riqueza, né? Se você fosse, eu fui a primeira vez em Sorriso em 2003, né? Era uma cidadezinha, já existia. Você vai em Sorriso hoje, né? É uma cidade fantástica, né? Então, região ali do Mapitoba. Alguém pode falar assim, a renda é relativamente concentrada onde está o interior, essas atividades. É relativamente concentrada, até porque a atividade é assim. Mas essa renda não existia 20 anos atrás. Ela não, você vai em cidades como Palma, como Sorriso, como Cuiabá, são cidades riquíssimas, né? Que não existem. A própria Ribeirão Preto tem essa característica, né? É um pouco diferente, tem uma história diferente, mas tem essa característica. Eu queria pegar um gancho aqui, agora na sua outra área, que é a minha paixão específica, que é a educação. Eu caí na educação no meio da minha carreira, mas só comentar isso aqui. Quando eu comecei o meu mestrado, o meu projeto do mestrado era sobre distribuição, porque eu trabalhava na distribuição. Era sobre distribuição. Só que no meio do mestrado eu comecei a dar aula. E um dia eu cheguei para o meu orientador, chamava Daniel Moreira, infelizmente já faleceu, mas um cara muito reconhecido. Eu usei livros do Moreira. Pô, cara reconhecidíssimo. Mas já faleceu. E o Moreira, eu falei para o Moreira, eu estou dando aula para um curso de administração e os alunos não entendem nada do que eu estou falando, as pessoas têm uma dificuldade de ler. E ele falou, isso é um conceito chamado analfabetismo funcional. Ele tinha um livro escrito sobre isso, que eu nem sabia, porque ele era um professor de administração, de engenharia, livro de engenharia. Administração da produção. Isso, administração da produção, é o principal livro dele. Mas ele tem um livro chamado Analfabetismo Funcional, o Mal Nosso de Cada Dia. Olha, isso eu não conhecia. E ele falou, eu também não conhecia na época, e ele falou, esse conceito é isso, você quer estudar isso? E o meu mestrado fez assim, pum, migrou. Eu fui estudar analfabetismo funcional e a minha dissertação é sobre o analfabetismo entre alunos de curso de administração na cidade de São Paulo. E aí me apaixonei pela educação,
quando eu saí, fiz aquela migração da carreira, eu fui para a educação, dei aula em graduação há muitos anos, dou aula em pós há muitos anos, lá na FIA, em outras instituições, gravo conteúdo para escolas, então é a minha paixão. E quando eu cheguei em Ribeirão, né, eu não estava tendo tempo, consultoria, pandemia, não mexi com o negócio de educação. No ano passado, no início do ano passado, quando a gente resolveu ficar aqui em Ribeirão, eu falei, bom, agora eu tenho que voltar para a educação, que é um negócio que eu gosto e que eu quero fazer. E fui dar uma pesquisada e tinha uma instituição que estava nascendo, e ali eu fui ver um pouquinho, estudar, e vi que porra essa dessa Harvard, que é esse negócio que está, né? Toda hora eu vejo disso, mas não, parece que a escola está começando, não tem ainda. E fui entender, né, o projeto da Harvard e o projeto educacional dela. E como eu atuei muitos anos com educação, né, eu vivi aquele momento, Matheus, em que as instituições começaram a ser compradas e as grandes consolidou fusões, o sistema educacional. Eu atuava numa instituição que já era uma universidade, mas era menor, eu coordenava a área de pós lá, e ela foi comprada por um outro grupo, aí terminaram com a área de pós, e aí eu vivi muito isso naquele momento. Aí fui para uma instituiçãozinha pequenininha, daí a pouco ela foi comprada também, e aquele momento. E, cara, eu te falar, eu conheço muitos projetos de educação, e o projeto da Harvard, desde o início, ele me surpreendeu pela qualidade, né? Assim, primeiro que você tem, eu tenho um professor que você deve conhecer lá da USP, foi meu professor e atuei com ele como coordenador há muitos anos, o Securato. Sim, da finanças. De finanças. O Securato, ele fala assim, não, abrir uma escola é fácil. Você compra umas cadeiras, você compra uma lousa e tem 30 anos de experiência. Se você tiver isso aí, você faz uma escola. E a Harvard tem isso, né? Ela traz aí, né, o Fábio, os irmãos, né, você, várias pessoas que têm uma bagagem gigantesca, mas mais do que isso, pensou um modelo bem diferente, né? E aí eu queria a sua opinião assim, sobre. Aí eu vou trazer outro lado, desculpa falar um pouquinho mais, trazer outro lado. Por outro lado, você vê assim que as graduações e as pós-graduações tradicionais estão passando por uma crise. Principalmente, ela já vinha em crise, mas depois da pandemia, crise total. Não se entende a geração Z, você quer dar uma aula ainda tradicional para um cara que está com o celular na mão, né? Você quer ter uma aula, eu falo que a vida da gente é digital e a gente quer que o aluno seja analógico. E o que eu queria, assim, você que atua com a educação, não só com a Harvard, né, com outras instituições também, como que você vê o futuro desta educação, né? Porque a gente vê um movimento crescente de pessoas falando assim, estudar é besteira, não precisa estudar, precisa fazer faculdade. E eu falo o contrário, né, cara? Eu também. Você tem a mesma experiência que eu, assim, que a educação muda vidas, né? Muda histórias, muda tudo. Então eu queria que sua opinião e sua visão sobre o que é a educação. Para começar, logicamente tem pontos de vista, pensando agora no sistema educacional, antes de entrar numa entidade específica ali, né? Nós temos um desafio muito grande de formação de gente no Brasil, né? E aí, por N motivos históricos, e a minha leitura é que não é que falta dinheiro, né? Isso, inclusive é carimbado na Constituição brasileira, tem um orçamento definido e ponto, né? Quanto mais o Brasil crescer, mais dinheiro vai ter para a educação. A questão é que ele ainda é mal utilizado, né, ineficientemente empregado, em algumas situações com vieses de seleção de conteúdo, partindo da própria lógica da estruturação das emendas, tudo que o MEC tem muitos pontos positivos, mas logicamente tem coisa a melhorar, né? Esse é um primeiro ponto, na minha leitura muito particular sobre isso. Adicionalmente, principalmente depois, talvez, dos anos 2000, se priorizou muito o ensino superior no Brasil, né? As políticas públicas, as próprias promessas de campanhas de todos os candidatos que passaram por essa jornada, o investimento, a própria consolidação da rede brasileira de empresas ou de instituições de ensino focado no ensino superior. Mas não me parece que teve o mesmo investimento, o mesmo enfoque no ensino básico. Né? Desculpa, a minha dissertação é exatamente sobre isso, porque de uma hora para outra as faculdades incharam. A instituição que eu lecionava era uma instituição que em 2004, 2005, 2006 tinha 5 mil alunos, em 2008 ela tinha 15. E quem eram os alunos que chegaram ali?
Mesmo nas públicas, se você for na USP, em algumas faculdades da USP, hoje sobram vagas, né? Com todo o sistema. Hoje você tem quase que garimpar candidatos para entrar em mestrado e doutorado, né? Porque você abriu cursos, abriu a quantidade de professores, mas a quantidade de gente preparada para ocupar aquelas vagas não seguiu a mesma proporção, né? Gostemos ou não, é um fato aí que ocorre. Então, tem esse viés na minha leitura, um foco grande no graduações, né, faculdade, pensamos assim, e baixo no ensino fundamental. E eu lembro muito, eu não vivi isso, meu pai, meus tios, quase minha mãe também fez curso técnico. Minha mãe foi técnica de enfermagem, tem um tio que é técnico de eletrônica, etc. Né? Fizeram a carreira e viveram bem com cursos técnicos. A gente matou esse meio do campo que parece estar tentando ser retomado agora com outras instituições, com FATECs, etc. Tem alguma volta nisso. Mas, de novo, né, nós sozinhos não vamos resolver o problema do Brasil. Né? Mas a gente identificou o quê? Né? Primeiro, nós nascemos como Marquestrate no seio acadêmico, né? Lá dentro da USP, na época, o professor Marcos Fava, com alunos, etc. Viemos e montamos um negócio empresarial totalmente independente, que cresceu por 20 anos. Mas, em paralelo a isso, o DNAzinho está ali, né? Ele não sai de você, Ele né? continuou lá, você dando aula, né? A gente teve tanto aulas, né? Inclusive vários sócios que continuaram sendo professores, mas em paralelo a isso a gente teve e tem um business muito, muito robusto de treinamento, né? Que não deixa de ser aula do ponto de vista de instrução, só que com conteúdos e aplicações diferentes, né? E isso continua acontecendo, continua vindo. Durante a pandemia, eu estava te comentando no comecinho da nossa conversa aqui, a gente tinha montado um estúdio para falar, puxa, vamos começar a colocar algumas pílulas de conhecimento gravadas, no momento ainda que isso não era tão tracionado. Quando veio a pandemia, por sorte, nós estamos preparados para converter todos os cursos que estavam em andamento presenciais para online, sejam síncronos, né? Quer dizer, você viu uma crise como uma oportunidade. E foi uma grande oportunidade, é verdade. Né? Aí, um dos sócios, o Roberto, falou assim, cara, que hoje é o CEO, que operacionaliza o negócio da Harvard, falou, vamos separar o negócio de treinamento do negócio de consultoria. E a gente fez isso, né? Fez um split de operações, separou ali a empresa. Ele falou, eu acho que esse negócio aqui ele tem potencial, né? Em que sentido? Tá, infelizmente, abrindo a boca do jacaré. Né? Você vai ter um conjunto de pessoas muito capacitadas, que vão ser as que vão, muito provavelmente... Esse é o meu... Depois falamos de... Vão ser, muito provavelmente, vão ter... Não que as outras não terão, tá? Mas vão ter mais êxito empreendendo, ou vão já dar continuidade a negócios, ou já vão ter cargos melhores nas empresas, gostemos ou não, porque elas já saem de uma base de educação mais estruturada, e infelizmente tem uma massa que até tem acesso à educação, mas convenhamos, ela não é do melhor nível, ou não atinge patamares que deveria atingir. E especialmente no agro, a gente falou, cara, você não tem hoje, primeiro, fora quem está no agro, e nós estamos no agro, mas se você vai para um cara da cidade, etc., ou ele conhece pouco o agro, ou até ele vê o agro como um negócio ruim. Né? Ele tem um pré-conceito. Então eu falei, cara, não temos, hoje tem aí produtores crescendo, empresas se desenvolvendo, agroindústrias crescendo, de micro a multinacionais, tá? E aí e não tem uma mão de obra formada para foco nesse negócio. E por que eu falo que a gente entendeu alguma coisa diferente ali? Se você pegar um livro de marketing hoje, qualquer livro bom, né, o marketing quase sempre é orientado para consumo, para vender Danone, vender bebidas, vender produtos de consumo. A hora que você vai para um negócio que é no agro, os ciclos são longos, né? Eu falo, o cara que vende um produto hoje para um cliente vai vender de novo só o ano que vem. O cara que vende um trator hoje para um cliente vai vender de novo só daqui a 4, 5 anos, né? Então você tem toda uma mecânica de relacionamentos, de processos de negócio, que sim se encontra no mundo acadêmico na área de negócios industriais ou B2B, mas que as escolas quase passam por cima disso. Não, os cursos tradicionais mal abordam isso, né? Ou tem lá uma matéria que fala B2B, mas as finanças são orientadas ou para empresas de capital aberto ou para bancos, né? O marketing é orientado para consumo. Para varejo. Poucas empresas, poucos cursos de graduação endereçam de fato, por exemplo, processos sucessórios, gestão de empresas familiares, né? Isso geralmente não está nas graduações. E uma lógica de que finanças importa. Nenhum negócio vai sobreviver se ele não gerar caixa. Falando no comecinho, né, do empreendedorismo, né? É bonito falar, vou investir nesse negócio. Eu brinco muito de um caso, né? Um amigo da minha mãe falou, vou sair da empresa e vou montar um negócio. Eu brinquei, qual negócio? Ele falou assim, não sei ainda. Eu falei, então não saia.
Porque senão você vai pegar seu acerto e vai ficar sem negócio e sem dinheiro, né? Então, e endividado. A gente entendeu que tinha esse nicho, né, de famílias, vamos assim, pensando, que falam assim, eu preciso formar o meu filho, né, para atuar num negócio que não é tão regular, não é simples, tem sazonalidades elevadíssimas e tem aspectos técnicos e financeiros muito específicos, né? E um negócio cada vez mais tecnológico, né? A gente vê Ribeirão Preto hoje é um centro, vocês estão lá no Dabi, é um centro de desenvolvimento de tecnologias voltadas para o agro, cada vez mais tecnológico. Muitas empresas de negócios, startups, né? Começamos agora na semana que vem a AgriShow aqui em Ribeirão Preto, então tem todo eu chamo de ecossistema, né? Não é só Ribeirão Preto, Piracicaba tem, Londrina tem, Cuiabá tem, Goiânia tem, são polos muito fortes disso. Então, para fechar lá, a gente viu essa oportunidade, mas falou, puxa, nós não temos capacidade sozinhos de fazer isso. E aí eu falo aqui de novo, pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, o Marcos muito envolvido no mercado, encontrou com o Grupo SEB e falou, cara, talvez dá para montar um negócio junto, né? Com expertise e conhecimento que vocês têm, e estrutura, e logicamente conhecimento educacional que o grupo tem, e aí nasceu a Harvem para entrar nesse meio da cadeia, né? Nesse meio do segmento. Naturalmente, a Harvem tem um público-alvo muito definido, né? Então, é privado, né? Naturalmente é privado, com um público-alvo que queira estar relacionado com essas cadeias agroindustriais, né? Hoje temos lá direito, administração, engenharia de produção, com esse viés, né? Não existe mais a especificidade, não tem administração em agronegócio, não existe isso pelo MEC, mas é uma administração com um foco, né? Aplicação financeira, aplicação de produção, aplicação de planejamento, aplicação de gestão de pessoas, entendendo como funciona uma fazenda, uma usina, uma agroindústria, uma cooperativa, uma revenda. Esse é o propósito de formar. No final disso, a gente precisa formar gente competente para fazer com que o negócio mais eficiente do Brasil se perpetue e ganhe dinheiro, né? Porque ganhar dinheiro não é pecado, né? Não é pecado. Uma coisa que a gente observa na educação superior no Brasil, e eu concordo com você quando você fala sobre a falta de investimento no ensino básico, então isso faz com que as pessoas cheguem despreparadas ao ensino superior, mas uma coisa que a gente observa, não só no curso de administração, você observa isso em diversos cursos diferentes, é um descompasso cada vez maior entre o que se ensina na sala de aula e o que na prática acontece no mundo. Então, eu acho que um dos grandes caminhos da educação é isso, né? Buscar colocar dentro da sala de aula aquilo que realmente está no dia a dia. Você falou uma coisa aí que às vezes a gente passa por ela e não percebe. Grande parte das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, né? Um dos grandes problemas que existe nas empresas no Brasil, a minha consultoria especificamente nos últimos anos tem sido sobre isso, é o processo de profissionalização de empresas familiares. Né? Eu nem entro muito na questão sucessória, porque aí tem uma outra questão, mas na preparação da empresa para a sucessão, que acredito eu, né, quando a gente pensa nas empresas de agronegócio, muitas delas também nasceram de negócios familiares, hoje são multinacionais. Né? Mas tem muitas familiares, mas muitas mesmo. E você precisa abordar essa questão sucessória com muito cuidado, muito né? Cuidado. Muito cuidado. E de novo, a questão sucessão sozinha dá um tema, mas ela tem aspectos patrimoniais, tem aspectos financeiros, tem aspectos pessoais, né? E não é só sucessão do pai para o filho, não. Tem muitos negócios que às vezes tem um indivíduo que formou aquele negócio, um empresário de sucesso, e não tem sucessor. O negócio não pode morrer junto com ele. E é o que acontece muito ainda, né? Ele pode profissionalizar aquele negócio, ele pode contratar gestores, ele pode formar pessoas para o negócio continuar. Porventura, a família pode continuar sendo a proprietária, mas você tem outras pessoas operando. Desvincular, profissionalizar. E aí, cara, você falou uma coisa que, para mim, assim, dá outro podcast, dá outra conversa, que é uma das coisas que hoje mais me preocupa em termos... quando você pensa na sociedade como um todo. Eu sou um cara de administração, sempre trabalhei nessa área, é a minha área, mas eu tenho uma paixão por sociologia, antropologia, já fiz uma graduação de filosofia e algumas pós nessa área, que eu gosto do assunto.
Eu tenho uma mania que é a seguinte: como eu atuo com educação à distância, eu o tempo todo estou fazendo algum curso à distância, uma pós-graduação à distância. Por quê? Porque eu quero conhecer o modelo daquela escola, se tem alguma coisa diferente. Então eu estou cheio de sempre fazendo alguma pós em alguma coisa. Agora eu dei uma parada porque eu estou no doutorado e tive que parar um pouco. E sociologicamente falando, né, uma preocupação que eu vejo hoje no mundo como um todo, mas no Brasil isso é essa boca de jacaré que você falou. Eu falo isso, converso muito com meu filho. Eu falo assim, filho, você tem que pensar o seguinte: você faz parte de uma. Você tem uma oportunidade que você estuda em uma boa escola, em uma família que valoriza a educação, que investe na sua educação. Sempre que nós mudamos para uma outra cidade, a gente primeiro escolhia a escola para depois escolher onde morar. Só que grande parte da população vê hoje a educação, infelizmente, como você falou, com baixo investimento ou com mau investimento na educação básica. A educação básica foi se tornando cada vez menos qualificada. E eu sempre gosto de projetar as coisas para daqui a 10, 20 anos, né? Imagina daqui a 10 anos, não precisa ir tão longe, em um ambiente, um mercado de trabalho completamente dominado por tecnologias, por IA, por tudo mais. Você tem de um lado uma pessoa que estudou em boas escolas, teve oportunidades, tinha computador dentro de casa, sabe falar inglês, viajou, usava ferramentas, e do outro lado uma população cada vez maior, né? Até por uma questão demográfica de famílias, né, têm menos filhos e as famílias de classes têm um pouco mais de filhos. E aí eu projeto, né, um país para frente. Falo, gente, como será isso? Porque você vai ter cada vez menos pessoas qualificadas para aquilo que o mercado exige, e o mercado vai exigir cada vez mais conhecimento, e do outro lado, uma grande população. Eu sei que estou saindo aqui do nosso assunto, mas é relevantíssimo. E, de novo, não tem uma. Acho que ninguém tem uma solução única para isso, mas primeiro assim, vou dar um passinho atrás, eu acho que tem um pouco da alienação tecnológica. Por exemplo, domingo não, no sábado, meu filho estava ruimzinho, com tosse, aquela coisa, febre, eu levei ele no atendimento do plano de saúde já no finalzinho do dia. Eu fiquei 2 horas lá esperando atendimento. E um cidadão do meu lado, um senhor, um pouco mais, sim, já um senhor, ele ficou o tempo inteiro naqueles joguinhos do tigrinho, né? Então, assim, onde eu quero chegar? Ele tem acesso à tecnologia, ele tem acesso à internet, ele tem acesso a conhecimento, ele tem possibilidade de acesso ao conhecimento, mas ele não está usando, né? Ou não está usando para o bem a ferramenta, a internet, etc. Então, onde eu quero chegar? A gente vai ter um descolamento, né? Então, nós estamos. Isso não é novo. Quando eu estava na faculdade, em 96, já falava assim: olha, a sociedade está migrando para a sociedade do conhecimento, né? Lá nos anos 70, quem tinha um curso técnico era um bom mecânico, um bom eletricista, um bom engenheiro, um bom operador de alguma coisa. Você falou dos seus pais que viviam com formação técnica. Saía empregado, né? Os últimos 20 anos migrou-se para uma sociedade de serviço, uma sociedade mais financeira, etc. E nos últimos 10 anos, estamos talvez numa virada, né? Essa virada ainda vai demorar um pouquinho, eu acho, mas ela vai virar uma sociedade tecnológica. Sim. E aí nós temos 2 desafios, né? Primeiro é formar pessoas que entendam em qualquer área de negócio. Se eu vou me formar um médico vai ter que operar sistemas, diagnóstico de imagem, sei lá, um robozinho fazer uma cirurgia. É um alfabetismo tecnológico. Se eu for um advogado, eu vou ter que lidar com inteligência artificial. Se eu for um contador, se eu for administrador, se eu for qualquer coisa, né? Então, tecnologia não é um negócio de pessoas de área de tecnologia, né? Tecnologia tem a ver com qualquer solução que vai melhorar os processos de negócio de qualquer área de atividade. E aí, sim, eu concordo contigo. Para mim são 2 gaps, né? Eu diria que tem um antes da tecnologia. A gente não tem educação financeira na sociedade brasileira como um todo, né? Esses dias mesmo, o que eu estava falando, alguém falou assim, tal negócio, pegava um empréstimo lá e a pessoa faz a conta da parcela, eu posso pagar a parcela de X. Mas falou, cara, essa parcela de X em 48 parcelas dá 3 ativos, né? Seja uma televisão, seja um carro, qualquer que seja, né? Mas a gente não foi educado para entender aspectos financeiros da vida cotidiana, né? De pagar à vista versus pagar a prazo, de parcelar e coisa do gênero. Esperar. E esperar, acumule primeiro, depois gaste, né?
E a segunda coisa é o uso de tecnologia, né? Então, acho que algumas escolas privadas, como você citou, já preparam um pouco mais as crianças, né? Meu menino tem robótica no colégio, né? Infelizmente, a média da população brasileira não sabe o que é robótica, né? Ele não vai saber explicar. Robótica não é um robozinho humanoide, né? Robótica é qualquer coisa que você automatize, né? Qualquer coisa que possa ser... faça atividades repetitivas de uma forma automática. Né? Mas a gente vê o robô como um humanoide, né? Que brinca e fala ali. Então, sim, nós vamos passar por uma jornada e se nada for feito, eu acho que nós já estamos atrasados, a verdade é que o bonde já está em movimento. Já está em muito movimento. A boca de jacaré vai se abrir mais. Esse é um fato como sociedade, olhando sociologicamente. Então, por mais que a gente tente melhorar a distribuição de renda por marteladas, por questões tributárias, por cotas, qualquer que seja o mecanismo, não vai funcionar se não arrumarmos a educação de base. Sim. É uma utopia achar que a gente vai resolver o problema na frente se eu continuo com o problema, o alicerce, né? Eu quero arrumar o telhado da casa, mas o alicerce está fraco, né? Sim, sim. E eu continuo querendo trocar telhas, querendo mudar o telhado, mas o problema está no alicerce, né? E a nossa sociedade, de novo, todos os governos, desde os anos 1900 alguma coisa, colocaram como prioridade o ensino superior e não colocaram como prioridade o ensino fundamental. Perfeito. Cara, deixa eu mudar aqui um pouco o nosso bate-papo e para um outro lado que eu acho que é importante. Eu, de certa forma, sempre falei um pouco de carreira desde 2007, 2008, 2009, porque foi assim, quando eu comecei a dar aula, eu contava a história de que eu tinha saído da Ambev para dar aula, né? E as pessoas falavam, como assim? Que loucura! E essa pergunta que os alunos me faziam virou uma palestra, que virou um curso, que virou aquele livro ali, Não Deixa a Vida Me Levar, que eu lancei pela Saraiva lá em 2009. Depois, cara, começou aquela febre dos coaches, e eu falei, não, eu quero me afastar disso, que eu não tenho a ver com esse negócio. Lá por 2017, 2018, a gente estava numa crise no mercado de trabalho muito grande. Eu fazia muitas postagens no LinkedIn naquela época sobre como a pessoa se preparar para o mercado de trabalho, como ela ia, coisa, que virou aquele livro ali, o do desemprego, a recolocação da alta Bush. E nesse momento, nasceu o Somos Mais Que Um. O Somos Mais Que Um, na verdade, nasceu como uma série de palestras, naquele estilo TED, que eu na época estava morando em Belém, eu fiz em Belém, depois a gente fez no Rio, fez em São Paulo, fizemos em 25 estados, 25 cidades, esse evento. E depois eu parei com isso de novo, né? Fui para a área de consultoria, parei, e quando eu, ano passado, estava falando, vou ficar em Ribeirão, preciso repensar as coisas, eu falei, eu tinha um estúdio aqui para gravar videoaula, e eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu queria voltar, né, a falar sobre isso. E aí, três momentos, né, três coisas vieram à minha cabeça. Uma, meu filho estava com 16 para 17 anos e começou aquela conversa sobre carreira. Né, tanto que uma das pessoas que falou que te conhecia é o Rodrigo do CPP, e eu estou indo lá várias vezes conversar com eles, porque a gente está tentando desenvolver um projeto lá para falar de carreira com os alunos do CPP, para poder, né, dar uma orientada sobre isso. Essa era a primeira coisa que me ligou, assim, vou fazer um podcast sobre isso. A segunda coisa é aquilo ali que aconteceu na época do desemprego, a recolocação. Muita gente, no meio da carreira, começou uma carreira porque começou, não foi uma escolha, né, foi um emprego que arrumou, coisa, pessoas insatisfeitas com a carreira, que de uma hora para outra ficaram desempregadas, ficavam desesperadas ou para empreendiam por necessidade, ou arrumar qualquer emprego, e eu falava, não, aproveita que você está nesse momento, né, qualifique-se, pense no que você quer fazer, vê aquilo que você gosta de fazer, tenta reposicionar. A gente vê muita gente tentando reposicionar a carreira. E a terceira coisa que me levou a pensar nisso foi a minha experiência pessoal, que é a seguinte, eu hoje já estou com 55, e todos os meus amigos têm essa idade, a grande maioria dos meus amigos tem essa idade, e eu comecei a ver um tanto de gente ficando desempregada, porque a carreira acabou, porque a empresa morreu, porque foi mandado embora, porque foi substituído por uma tecnologia, e essas pessoas com 55 pensando assim, o que eu vou fazer na minha vida? Eu estou velho, não dá para recomeçar. Isso eu ouvi de muitas pessoas. E aí você me contou uma história muito linda, muito legal da sua mãe, né, que foi estudar
aos 60 anos, né? E eu queria que você contasse essa história exatamente para a gente falar com essa pessoa de 50, 60, que achou que a carreira já estava encaminhada, né? De uma hora para outra você vai ter que trabalhar até os 70, porque a gente vai trabalhar até os 70, mas essa pessoa está assim, eu estou muito velho. A minha mãe, a história dela para nós é inspiradora. Até a gente fez no aniversário dela 2 anos atrás um videozinho, fizemos uma produção tal, da coisa. Assim, a minha mãe, eu comecei lá atrás, minha mãe, quando começou a namorar o meu pai, minha mãe era uma técnica de enfermagem, trabalhava com enfermagem, né? Meu pai era na época um administrador de empresas, fazendo química, trabalhava numa indústria, vieram para o interior de São Paulo montar a empresa lá com meu pai. Então a minha mãe, para começar, aí ela já abandonou a carreira 1, né? A carreira pela qual ela foi formada já desapareceu na mudança de cidade, no empreendedorismo que eles tiveram. E ela foi trabalhar com meu pai. Então ali ela tinha N funções da empresa. Meu pai era muito mais assim técnico, cuidava da produção e tal, mas minha mãe sempre foi muito mais expositiva. Então minha mãe cuidou mais da área comercial, mas ela cuidava do financeiro. Então, comercial administrativo. Mas, nesse meio da jornada, cara, precisou de um negócio, a empresa deu bem no comecinho, daquela crescidinha, tinha um caminhãozinho, comprou outro caminhão, né, a gente fala, puxa, e aí começou a ter dias que precisava fazer entregas com os 2 caminhões, mas só tinha um motorista. Minha mãe tirou carta de caminhão, e ela dirigiu o caminhão, e aí ia 2 peão do lado lá para descarregar o caminhão, né? Então foi um período da vida, mas minha mãe tocou essa operação, ficou até famosinha na época, quando alguma mulher via ela dirigindo o caminhão assim, buzinava na estrada tal. Naquela época não tinha rede social, então não saía nada. Mas minha mãe tocou a boa parte da carreira dela com meu pai ali. Aí o negócio teve seus altos e baixos, nós mudamos voltamos a morar no sítio em 98. Minha mãe foi tocar a parte agrícola, coordenava a parte de produção de leite, fazia queijo, vendia queijo, toda aquela coisa. Meu pai faleceu, a empresa tocou até 2007, né? Aí minha mãe depois foi saindo dessa operação, ficou ainda numa parceria de produção com uma outra empresa e ela só vendia, né? Nesse meio do caminho, eu já estava na Marquestrate, já tinha outros negócios, fui montar uma franquia. Eu resolvi montar uma franquia com um amigo, né? Em Sertãozinho. Com um combinado assim, cara, eu invisto, dou o suporte, mas eu não vou trabalhar na franquia. Você que vai ser o segundo sócio, foca ali. Por outros motivos também ele não conseguiu focar, eu falei, puxa, esse negócio não vai funcionar. Eu precisava de alguém de confiança lá. Eu falei, mãe, você não quer lá tocar esse negócio? Porque não vai funcionar sem eu lá, sem ninguém lá. Lá foi ela, né? Então já foi despregando do negócio que tinha já na segunda onda, e era uma franquia de serviços, tinha a ver com documentações, contratos e tal. A franquia não deu certo, quebrou, né? Eu sou muito seco nisso aí, né? Eu ponho o plano de negócio, defino um caixa inicial, eu falo, cara, a hora que o caixa acabar, ou o negócio busca um capital fora, eu não ponho mais, né? Ele tem que se provar em algum momento que ele começa a sobreviver. Bom, o negócio não deu certo, mas aí ela tomou gosto e começou a trabalhar como advogada, para fazer essa parte mais burocrática, pegar documentos em cartórios e tal. Isso já com 50 e tantos, né? Aí, um dia, ela falou assim, acho que eu vou fazer direito. Ela me ventilou, assim, muito ventilado, muito superficialmente. E a gente falou, mãe, vê lá, tenta lá, né? E nos parece que uma pessoa falou para ela, não, você não dá conta. Você não dá conta. Aquilo para ela foi o motivador, né? Bom, resumindo a ópera, ela entrou na faculdade, fez a faculdade, se formou, né? Da turma dela só 2 pessoas passaram na OAB, ela passou, né? Então hoje toca ali a atividade numa carga bem menor de trabalho, obviamente, sim, mas então assim, minha mãe foi enfermeira, foi empresária, foi motorista, foi, entre aspas, fazendeira, né? Fazenda-se de uma propriedade pequena, e hoje é advogada, né? Sim. Então eu falo que a carreira, eu até esse dia vi um post de alguém no LinkedIn ou Facebook, não lembro, né? Que fala assim, olha, se você vai começar uma carreira depois de muitos anos, você não está sozinho, você tem experiência, né? Depois de 30, 40 anos de vida, uma coisa é começar um negócio com 20 anos, outra coisa é começar um negócio com 40, 45, né? Então acho que você já tem outra cabeça, outra experiência, outra visão de mundo, outra visão de negócio. Então acho que isso facilita também na minha leitura, né? Mas a carreira, ela talvez para muitas pessoas tenha sido um negócio linear, de novo, principalmente para aqueles que entravam numa empresa e falavam, vou acabar a vida aqui, ou para aqueles que entram num cargo público, né, num concurso, ele vai acabar a vida ali. Mas a verdade é que esse modelo me parece que está ficando cada vez menos presente, e a vida vai ser muito mais um zigue-zague, né? Você vai mudar de empresa, vai mudar de setor, vai sair do ambiente comercial, vai virar professor, talvez daqui a pouco você entra com outro negócio, monta um negócio.
E aí nesse ambiente eu também fui vendo, falei, cara, é super gostoso fazer o que eu faço, super prazeroso e remuneratório, mas eu não queria fazer só isso, né? E aí eu comecei a abrir os tentáculos, né? Fui abrindo outro negócio aqui, fui montando outro negócio com outro sócio, fui entrando em investidor em algumas startups, com meus irmãos também estamos começando outro negócio imobiliário, aí abrimos a Harvey, né, com outro grupo empresarial. Em outro lado, eu tenho outro investimento em outra instituição de ensino, que são conveniadas aqui da FGV, da edX. Então, para mim, eu acho que o indivíduo pode não planejar uma carreira não linear, mas ele tem que estar preparado para ela não ser linear. Né? Porque, de novo, a empresa pode fechar, ele pode ser mandado embora, né? E aí, duas coisas que eu aprendi também vendo amigos, clientes que têm esse choque de carreira, né? O cara tá bem, fez uma carreira, tá lá numa posição boa, ganha bem, no dia seguinte vem a carta, né? Estamos fazendo um corte. E o cara tá completamente despreparado em todos os sentidos. E aí, de novo, muitos, não vou dizer todos, muitos às vezes não continuaram se qualificando para ver o mundo além do segmento ou do conhecimento que ele tem. Muitos, eu falo, não testaram, né? Você está num emprego bom, mas faz um processo seletivo em outra empresa, continue no mercado para saber quanto você vale, né? E o terceiro, eu falo que é ter um backup, é ter uma poupancinha de segurança por uma eventualidade de uma mudança dessa natureza, o cara não tem que arrumar um emprego qualquer no mês seguinte. Eu falo, eu tenho 4, 5, o ideal na minha cabeça é 1 ano, tá? Eu tenho alguns meses de gordura aqui que eu tenho tempo para assentar, planejar e ir buscar uma nova recolocação, né? Deixa eu pôr só mais um ponto nesses 3 pontos que você colocou. Eu vou pôr mais um que eu acho que muitas pessoas não fazem e que nesse momento da transição é o network. Sem dúvida. Né? As pessoas não conhecem outras pessoas que não são da empresa dela ou do mercado dela. E aí ela fica desempregada, ela fica perdida, né? E aí sai naquele network louco que você lembra de mim, né? E que não faz sentido nenhum. Eu olho o networking, esse seu ponto é corretíssimo na minha leitura, mas tem uma outra variável, né? É manter uma rede ativa. Então, por exemplo, você se formou na faculdade lá, você tem 30 amigos de faculdade lá. Esses 30 estão em algum lugar, né? Supondo que nenhum deles passou, mas estão em algum lugar, em negócios totalmente diferentes dos seus. Talvez a gente não vai conseguir manter o contato com os 30, mas, cara, você tem um network ali já, né? Um está numa empresa X, o outro é empresário, o outro é funcionário, o outro é pessoa concurso público, não tem problema. Você tem, dentro da própria escopo das faculdades, né, amigos que vão em carreiras diferentes. Eu acho que esse network é muito mal utilizado por ex-alunos em quase todas as instituições. Aí você vai para um meio ambiente empresarial, né? Ali tem outra camada de networking, né? Que você tem seus clientes, você tem seus fornecedores, aí você tem os contatos que você faz a partir dos clientes. Cara, eu vejo que as pessoas geralmente não gerenciam isso. Não falo gerenciar assim, não ter o nome e o telefone e nunca falar com essas pessoas. Só fala quando precisa. Hoje tem rede social, né? Você pode manter um nível de atividade mínimo, né? Porque a hora que você precisar, eu não preciso ligar assim, você lembra de mim? Eu já vou direto. Tudo bem? É o Matheus aqui, como vai? Né? Eu falo que, para mim, eu tenho uma visão sobre o network, que é o seguinte, né? O network é, primeiro, você fazer pelos outros, né? Quando você só busca as pessoas quando você precisa, que é o que você falou, né? Só liga pro cara quando tá precisando, a pessoa fala, eu não tenho um link com essa pessoa, não tenho uma ligação com essa pessoa. Agora, quando você vai lá, fala um oi de vez em quando, aí você vê que a pessoa está num projeto X, e fala, deixa eu te dar uma dica nisso aqui, deixa eu te ajudar nisso aqui. Quando você precisa, né, o network é uma rede, e eu vejo ele como uma rede de segurança também. Sim. Se os nós estão apertadinhos ali, bem amarradinhos, ela vai te segurar quando você precisa. Se esses nós estão soltos, ela não vai te segurar, você vai cair. E eu vejo o network em 3 camadas também, né? A camada direta, que as pessoas que você interage, vê, conversa, visita, né? É direto mesmo. Você tem na rede de negócios, de clientes, de parceiros, é físico muitas vezes, você interage com elas. Tem uma segunda camada, que é a camada de via rede social hoje, que você pode interagir. E tem uma terceira, a ordem não interessa aqui, não está na ordem não, é participar de eventos. Tem N eventos hoje tem evento online, presenciais, networks de empresas, palestras, TEDs, N eventos. Cara, além do conhecimento que você vai ter do evento, né, que você vai aprender alguma coisa. Aí o cara vai no evento, que nem semana que vem a gente vai fazer um evento a propósito do Hard Rock lá com a edX, né? Aí o cara vai no evento e senta na última cadeira da última mesa, né? E fica lá quietinho, escuta. Cara, senta no meio, fala com as pessoas, anda. Eu tô dizendo assim, você está exercitando o networking
no sentido de ser visto e ser lembrado. Olha só como é que é interessante isso que você falou, né? Quando eu no início do ano agora comecei o podcast, eu falei assim, bom, vou começar na primeira linha, né? Na primeira camada. Quem eu convidei no início? As pessoas que dão aula comigo na Barão, alguns amigos pessoais que vinham aqui em casa, da coisa. Beleza. Que é o mais óbvio, né? Vou no network direto. Direto. Aí depois eu falei, bom, eu tenho uma atuação no LinkedIn, tenho uma rede grande no LinkedIn, vou filtrar aqui quem é de Ribeirão Preto e vou ver quem interessa aqui, que teria uma história legal para contar. Tem mais 100 na lista. Tem mais 100 na lista. Fácil. E cara, é impressionante como o podcast ele foi se transformando em muito nisso, nas pessoas que eu convidei pelo LinkedIn, você foi uma delas, né? As pessoas que eu fui contatando e que estão aqui, e que hoje, né, não posso dizer que são amigos, mas são pessoas que hoje eu tenho, assim, uma vez por semana eu mando uma mensagem, né, eu mando, seu podcast agora está no Spotify, semana que vem, quando a gente começar a colocar os cortes, eu vou mandar de novo. Então, você começa a criar uma relação. Né? E especialmente, eu vou dar uma visão mais de business mesmo, necessariamente no mundo de negócio, você precisa fazer o network ser ativo. Então, por exemplo, eu uso muito mesmo o network, porque eu ligo para 20 pessoas por semana para perguntar informação, ligo para um cara em Cuiabá, ligo para um cara longe, fazemos pesquisa, mas nunca é de graça. E de graça aqui não é de graça financeira. Assim, cara, eu uso a informação que você me dá, eu te devolvo informação, eu te devolvo um relatório, eu te devolvo um print, ou ao contrário, cara, se você puder colaborar com o seu negócio, me liga também. Às vezes a pessoa me fala, nossa, Matheus, como você atende? Você fala, cara, se eu dou meu tempo para alguém, a hora que eu precisar do tempo dele, vai dar para mim também. Exatamente. Né? Eu falo, você faz primeiro. É uma relação recíproca, né? E aí, muitos anos atrás, inclusive, um amigo falou assim, cara, quando você dar no sentido, você tá dando seu tempo, fica um favor devido ali. Então, o dia que você precisar daquela pessoa, a porta fica muito mais aberta. Sim, então, eu falo que é gerenciar o network. De novo, o network hoje cresce se a pessoa se potencializar. Cresce de ir aos milhares, né? Uhum. Você nunca vai conseguir falar com 1000 pessoas diretamente, com muita frequência. Mas tem que ter a sua camada, né? A camada pessoal, direta, a camada de redes e a camada de eventos. Aí, para mim, ela é simples de fazer metodologicamente como que a pessoa pode brincar nessas camadas aí. Voltando à história da sua mãe, né, eu acho que ela é um exemplo no seguinte sentido, né? Se a gente pega uma ou duas gerações antes das nossas, né, porque nós agora já estamos na geração, né, mas uma ou duas antes, né, seus avós, meus avós, nossos pais, essas pessoas trabalhavam a vida inteira em uma empresa só. Né? A gente ouvia muito dos nossos pais assim, não, você tem que trabalhar, talvez você não tenha ouvido o seu, porque o seu era empresário, um empreendedor, né, tinha esse viés, mas a gente ouvia muito assim, arruma um emprego e fica nesse emprego a vida inteira. Né? O conceito da carreira era esse. Era esse, isso, fazer carreira em uma empresa. Se aposentar. Né? Aí depois, na nossa geração, algumas pessoas como nós, assim, já estamos sempre um pouco mais na frente, mas a nossa geração falou assim, você não precisa ficar na mesma empresa, mas você vai escolhe uma carreira e muda de uma empresa, vai para lá, até é bom você mudar de vez em quando, para você ter um pouquinho mais de cultura empresarial, conhecer outras culturas e tudo mais. E hoje, e eu vejo isso muito nas pessoas da nossa idade reclamando da geração Z, a pessoa não sabe nem que carreira ela vai ter, o que ela vai fazer daqui a 5 anos, porque a tecnologia ela é tão rápida que talvez o que eu esteja fazendo hoje não faça sentido daqui a 5 anos. Eu também tenho dilemas de lidar com as pessoas da geração Z, seja no ambiente educacional, na empresa, é porque elas têm um modelo mental que para nós era assim, puxa, entrei numa empresa, não gostei dessa empresa, você pensa um ano para sair dela, pensava lá nos anos 2000, né? Hoje o cara fala, entrei nessa empresa, não gostei, na semana que vem eu tô pedindo as contas. Porque a visão dele de carreira é completamente diferente, né? E de novo, a visão é muito mais fluida de você trocar de emprego, no sentido de trocar de... eu não gosto muito do termo emprego, para ser sincero. Sim. Eu falo assim, uma pessoa tem que ter uma atividade de trabalho, né? Sim. Se vai ser um emprego, se vai ser empreendendo, se vai ser PJ, para mim não interessa. Assim, a pessoa tem uma atividade que ela escolheu fazer, né? O formato que ela vai fazer vai variar de pessoa para pessoa. É isso, eu acho que a geração Z tem esta visão que você está falando, né? Sim, tanto que a propósito, o próprio ambiente político não entendeu isso, né? Um jovem hoje de classe baixa não necessariamente quer um emprego carteira assinada das 8 às 5. Ele já tem uma outra cabeça, ele prefere trabalhar no Uber. Eu converso muito com motores de Uber em todo lugar que eu vou, no mundo inteiro. Sim.
E os caras falam, não, cara, aqui é a flexibilidade. Um dia que eu quero trabalhar das 12 horas, 20 horas, eu ganho aqui R$ 1.000, mas o dia que eu quero ficar em casa com meu filho, eu fico. Esse tipo de flexibilidade, o emprego, tradicionalmente falando, nunca vai dar para uma pessoa, né? Ainda mais se ele for industrial, né? Se for no ambiente de serviços, ele dá, o home office é muito legal, né? Sim. Muito legal para quem está em serviço. Como que eu vou dar um cara que é gerente de produção da fábrica X para trabalhar home office? É muito difícil, é impossível, não é muito difícil. Talvez possa, olha, um dia por semana você fica em casa, mas os outros 4, meu cara, você está aqui na fábrica, vendo o processo, vendo as equipes, vendo a qualidade do produto, né? Sim. Eu acho que essa é uma grande ruptura, né, na forma como as pessoas... o que você falou é perfeito. Não é um emprego, né, mas sim o que eu faço como atividade profissional que me dá dinheiro para que eu possa pagar minhas coisas e ter satisfação também, né? Sabe que, lógico, quem quiser, né, tem um livro que ele é muito antigo, muito tradicional, mas eu acho que ele é fantástico, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Sou fã. E eu só fui entender isso, eu tento explicar para as pessoas, e eu acho que 90% não entende, que você só vai entender isso quando você for nos Estados Unidos. Porque é uma questão cultural, né? É lógico, e não é só ir passear, não. Quando eu tive a oportunidade de morar lá, o fato de como que o indivíduo valoriza o negócio da atividade que ele faz. E aí, você deve ter visto tem filmes, tem histórias, mas assim, nós brasileiros associamos o nosso ganho a uma divindade. Tem uma divindade que, lógico, a divindade me proveu a saúde, me proveu a inteligência, né? Mas quem estudou fui eu, quem trabalhou fui eu, né? Mas a gente fala no Brasil, eu ganho X, né? Qualquer que seja o X. O americano nunca vai falar assim, eu ganho X. Ele vai falar assim, eu faço X. E geralmente ele fala por ano, nunca fala por mês, né? O brasileiro fala, eu ganho X por mês. O americano fala, eu faço X por ano, né? Só isso denota a diferença cultural que se dá à atividade de trabalho por ter essa lógica. Eu acho que uma coisa fantástica no Weber é que eu acho que eu só entendi, né, um pouco essa relação do brasileiro com o trabalho ao ler Weber, né? Porque ele diz o seguinte, né, que nos países predominantemente católicos, né, a riqueza é vista como algo ruim, né, como um pecado, ter lucro é pecado, né, e o Weber explica muito isso bem do ponto de vista. É que eu passo por isso. Às vezes quando eu falo, não, lê Weber, a ética protestante, aí a pessoa acha, não, então você está falando de religião. Não estou falando de religião, estou falando de cultura. O livro não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Estou falando com cultura, como a cultura enxerga o trabalho, como a cultura enxerga o lucro, como a cultura enxerga o empreendedorismo. Né? E se você olhar a raiz lá da ética protestante do Weber, ele fala como as comunidades lá na formação do país se protegiam. Então assim, eu empresto dinheiro para você, mas se você não me pagar, toda essa comunidade vai bloquear você. Então você criava redes de confiança, né, para fazer negócios. Cara, eu te falei, te vendo esse copo aqui, te entrego sábado. Tá definido, sábado eu posso esperar que tal hora vai chegar o copo aqui, né? A ética que vem é de cumprir os compromissos, né? E de fazer exatamente o tema do network, né? De fazer com que as interações continuem válidas. Isso impulsionou lá o capitalismo na sua origem, né? E assim, mais uma vez, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, né? Não tem, é uma questão cultural que tem um impacto gigantesco sobre os negócios. Quando a gente pensa, por exemplo, você falou, já investi em várias startups. Quando você pensa no ecossistema de startups em países como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que tem essa cultura, e no ecossistema de startup no Brasil, por exemplo, é completamente diferente, né? A capacidade de captar investimento, né, pessoas dispostas a investir. Se existe, é uma outra visão que as pessoas têm sobre investir em startups. E startups não é só de tecnologia, não, né? Startups de várias coisas, mas uma premissa do ecossistema desses investimentos, e de novo, as startups no modelo mais recente acelerou muito isso, mas isso existe antes do termo startup ser cunhado. Mas onde existe estoque de capital, tem sempre alguém disposto a pegar um pedacinho daquele capital e botar em capital de risco, né? Então, em botar aquele carinha que viu era muito comum nos Estados Unidos, né? Só você ver os casos ali do Apple, Microsoft, né? O carinha começou lá na garaginha dele, até que alguém viu e falou assim, que eu vou investir um dinheiro nisso, né? Só investiu dinheiro porque existia um estoque de capital, né? Se não Então, uma parte do sistema que demanda
desenvolver coisas novas pode ser um produto, pode ser um material, pode ser um serviço, é ter alguém disposto a investir nisso. Né? Investir trabalho, para quem é o empreendedor. Conhecimento, trabalho, tempo, e alguém disposto a investir capital para, quiçá, aquele negócio prosperar e gerar riqueza, gerar emprego, etc. Então, isso na sociedade também não é tão pró, né? O indivíduo, e o Brasil também não favorece, né? Você fala assim, cara, vou investir meu dinheiro num negócio, para a melhor das hipóteses, ele dá 15% ao ano. Mas você daí dá isso. Para que eu vou investir risco? Né? Então, assim, o nosso ambiente de negócios não favorece muito o empreender, o retorno sobre o capital de empreender, supondo que o indivíduo tenha capital, né? Porque é muito mais fácil, conveniente e até seguro, porventura, deixar o dinheiro parado. Né? E aí essa coisa vai além, né, da questão cultural, nesse sentido, e Weber, engraçado, né, como um livro de quase 200 anos, né, ainda serve, né. Outro dia desse, né, cara, eu estava conversando com alguém sobre essa questão, essa guerra tarifária que está aí, né. E aí eu estava pensando, né, David Ricardo lá já falava da questão dos países, né, das vantagens competitivas dos países. Cara, como que as coisas não... Sabe que depois eu fui saber que meu pai tinha esse livro, mas quem me deu esse livro para ler foi um professor de história no colegial, que é também A História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman. É um livro também bem antigo, que vale a pena uma leitura, né, para raciocinar sobre isso. Não, porque a gente entende o mundo melhor, né, a partir dessas leituras. A história se repete, de alguma forma. Né? E aí, voltando no Weber, né, o que é interessante do livro também, fala sobre essa questão cultural, é isso, né? Nós, brasileiros, somos educados, muitas vezes, para não correr riscos, né? Arruma um empreguinho, vai para o trabalho público, tudo bem, cada caminho, eu sempre falo, o caminho da pessoa, ele tem que escolher o caminho dela e que aquilo tem que fazer sentido para ela. Não estou julgando. Sem dúvida, eu falei, né? São perfis diferentes. Isso. Mas essa coisa de ir para, por exemplo, a valorização do emprego estável, né, do emprego público, tem muito a ver com essa história de não corre risco. E aí, quando você pega esses países com a cultura protestante, como o Weber fala, o próprio apetite ao risco é diferente. Apesar de ser citado, concordo culturalmente, né, que na nossa cultura católica, às vezes ter lucro, ganhar dinheiro é pecado, né? O Weber fala isso, não? É pecado, mas todo mundo quer. Né? Então, o que eu às vezes critico, e aí critico no sentido de o indivíduo entender. A verdade, com pouquíssimas exceções, vai ficar rico no conceito de acumular capital empreendedores e executivos. Não vai ficar rico um indivíduo que tem uma carreira típica corporativa e muito menos o indivíduo tem uma carreira de concurso público. Só o que acontece? Tem dissonâncias no sistema de negócios. Aí o indivíduo que, por exemplo, tem um emprego bom, muito interessante, seguro, mas ele ganha X. O X é X. Às vezes vai ser a empresa que vai definir. Às vezes ele queria ganhar 2X, ou queria ter o carro que o vizinho dele tem. No emprego X dele, ele vai ter que conviver com o X. O que acontece na minha leitura é que às vezes esse indivíduo fala, o X é pouco para mim, mas é o que o emprego que você tem consegue te oferecer. Ou o indivíduo que está numa carreira no concurso público, que é uma carreira fantástica, segura, mas que tem uma carreira pré-definida, inclusive por lei, né, as etapazinhas de crescer. Ele não vai conseguir falar, nossa, em 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, eu vou sair de X para 10X e acumular capital. Só que, às vezes, indivíduos que estão desse lado olham para o indivíduo empreendedor e falam assim, puta, o cara trocou de carro, o cara foi para uma casa nova, o cara está nos Estados Unidos com a família, mas ele está correndo risco. Coisa que, em geral, não que quem esteja no emprego não está com risco, né, porque o sistema tem risco, mas quem está no público tem baixíssimo risco do ponto de vista de perda. A história do seu pai e de sua mãe é essa, né? Correram o risco e teve um dia que... Essa é a história de qualquer empreendedor. Então, acho que a única crítica que eu faço é, às vezes, o indivíduo que escolhe a carreira mais segura critica o eventual êxito do indivíduo que escolheu a carreira mais arriscada, né? Infelizmente tem muitos também empreendedores que quebraram, que perderam o dinheiro do acerto, que perdeu o dinheiro da casa da mãe que ele tinha de herança
Isso ninguém vê, né? Mas principalmente um empreendedor por necessidade, né? O que mais sofre. Que sofre, até porque ele não estava preparado. Então acho que é só os indivíduos não olharam o empreendedor com um sinal ruim, né? Com um sinal pejorativo. Eu acho que está assim, implícito nessa crítica uma certa visão de que aí, mais uma vez é importante para entender isso, uma certa visão de que ele se aproveitou, né? É o que eu falo assim, teoria, né? Às vezes isso na escola a gente sempre fala, mas o aluno quer a prática, mas a teoria é que ela te dá embasamento. Cara, não dá, você precisa ler Adam Smith, precisa ler Marx, precisa ler Weber, precisa ler, porque senão você não entende o mundo no qual nós vivemos. Que seja até mais específico, vamos pegar a nossa área, o curso de administração, né? Só voltar para assim atrás. Às vezes você escuta uma coisa que me dói muito, quando o cara fala assim, no Brasil não dá pra ficar rico se não for roubando, ou fazendo coisa errada, ou sonegando. Falo, cara, isso é um viés de seleção, geralmente de quem tá no emprego fixo, tem quem tá no cargo público. Não, tem muita não. A maioria dos empreendedores fizeram seus negócios, investiram, pagam seus impostos e estão aí, né? De uma forma honesta. Tem nas 3 categorias gente fazendo coisa errada. Sim, tem gente fazendo coisa errada no ambiente empresarial, tem gente fazendo coisa errada no ambiente corporativo, tem gente fazendo coisa errada no ambiente público. Infelizmente tem. Agora eu não posso falar assim, todo mundo ganhando dinheiro como empreendedor fez coisa errada. É uma seleção. Não, tem muita gente séria, a grande maioria, né? A grande maioria dos empreendedores são pessoas sérias. Então, só para fechar esse ponto, então a gente tem que ter um cuidado, porque tem no Brasil essa cultura assim, aquele cara deu certo, tá fazendo coisa errada. Né? Então, aí eu falo, o cara tem a padaria, acorda 4 da manhã todo dia, chega em casa todo dia meia-noite, aí ele comprou a casa melhor, trocou o carro, o vizinho fala, ó. É isso que eu falo, que a riqueza é vista às vezes como algo errado, isso. Nesse sentido. Concordo contigo. Voltando lá na questão do Weber, acho que a gente tem e do empreendedor, né, um desafio de impulsionar isso. A hora que você fala lá de ler, conhecer, eu vou numa coisa muito básica. Eu falo assim, olha, como eu comentei, para mim, um indivíduo tem que ter finanças. Em negócio tem que ter finanças. Na vida particular também. Se ele tivesse finanças na vida particular, mudaria muito a vida da maioria das pessoas. Agora o indivíduo fala assim, vou vender mais, tem uma oportunidade de vender mais. Puxa, vender mais é bom? É bom. Desde que, vou vender mais dando o dobro de prazo para um cliente X. Fala, puxa, meu caro, você vai vender mais, você arrumou a linha de cima da sua DRE. Mas você alavancou o seu endividamento, provavelmente. Aí de onde veio o dinheiro? Vou pegar no banco. Vou pegar no banco a 15% de juro ao ano. 15 seria bom, é difícil. Mas eu falo assim, cara, se ele não entender o mecanismo financeiro do negócio dele, o negócio dele pode ser o carrinho de lanche, pode ser a padaria, pode ser uma fazenda, pode ser uma empresa de educação. Cara, ele toma decisões que parecem ser boas por um lado, mas que quebram ele no mês seguinte. Quando eu tive a experiência, né, eu lecionava numa instituição e a gente fez uma parceria com o Sebrae na época, para dar orientação para aqueles empresários que começaram e chegava no momento que quebrava, ficava desesperado, buscava o Sebrae, buscava uma instituição para poder entender. A grande maioria era exatamente isso que você acabou de descrever. A pessoa falou assim, nossa, mas eu estou vendendo bem. Aí a gente fazia uma conta muito simples com ele. Você colocou isso aqui de dinheiro. Você vende isso, mas você vende no cartão de crédito. Então você só vai receber isso daqui a 30 dias com um desconto de X%. Só que como você é pequeno, você está começando agora, você compra à vista. Né, na maioria das vezes, ou num prazo muito curto. Quanto mais você vender, pior, porque o seu fluxo de caixa não vai aguentar. E a grande maioria quebra nos 6 primeiros meses, primeiro ano, por causa de fluxo de caixa. Né? E aí, para fechar um pouco, assim, eu acho que o empreender, né, passa por o cara ter alguma área de negócio que ele tem algum grau de conhecimento, ou vai se preparar muito para aquilo, né? Por exemplo, eu posso não ter conhecimento nenhum em padaria, vou dar um exemplo hipotético, mas vou estudar o mercado de padaria, vou estudar os fornecedores de produtos para padaria e etc, uma localização, e vou investir numa padaria, por exemplo. Eu não posso acordar cedo e falar, eu gosto de padaria, vou montar uma padaria. Eu tenho assim, eu acho que o empreendedor tem que escolher uma área de negócio que ele tem algum grau de expertise. Né? A segunda variável é a gestão financeira, o capital. E a terceira, que às vezes a gente fala menos, é as pessoas que vão trabalhar contigo. Para a minha experiência nessa jornada quando o conjunto de pessoas estava bom, o negócio deu certo. Quando o conjunto de pessoas ali estava não tão alinhado, ou não tinha as pessoas certas, ou porque não encontramos, ou porque às vezes não pagamos suficientemente, vale a pena dizer isso também, né? Eu acho que a gente aprende até muito mais pelos erros que pelos acertos, para ser sincero, né? Às vezes você está ali num momento de caixa difícil, assim, vou contratar um cara barato. Sai caro pra caramba.
De novo, dentro das suas realidades, também não dá para pagar 10 vezes o que... Mas às vezes você economiza no negócio, cara, que vai custar tanto depois, né? Perde pessoas boas às vezes, Então né? são temas importantes que o empreendedor tem que levar em consideração, né? O business, e aí inclui tudo o mercado, a expertise, o sistema financeiro de gestão daquele negócio e as pessoas que vão estar com ele. Que é verdade, pelo menos na minha experiência, eu nunca fiz nada sozinho, né? Sim, não. Esse é um outro ponto, né? A gente às vezes acha que eu sou bom nisso, eu vou fazer isso sozinho. Você não faz nada sozinho, né, cara? Você sempre tem que, alguém tem que estar junto, um orientador, né? Mas assim, talvez um médico, um dentista, um arquiteto, não sei, algumas profissões são quase solos, né? São aquelas profissões. Mas elas podem ter mentores, podem ter influenciadores. Sim. Agora, se você vai para uma empresa, você não vai ser sozinho, você vai ter N pessoas e é esse conjunto da ópera que é a beleza do negócio. Não, e você falou uma coisa que, cara, para mim é importante, né? Normalmente a gente começa nas carreiras, e aí já tem quase 2 horas que nós estamos conversando, então eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso para a gente encerrar, porque é sábado também, você precisa ficar com o seu filho, e eu ficar com o meu aqui. Muitas vezes, né, a gente começa na nossa profissão em cargos mais operacionais. Então, o conhecimento técnico é fundamental. Mas à medida que você cresce, ou na carreira, como funcionário, né, empresarial, ou como empresário, você vai tendo que entender de gente. Perfeito. Cada vez mais de gente. Menos, não que você não deixe de conhecer do negócio, mas você tem que aprender de gente. Eu complementaria, e a gente dá muitos treinamentos, desde para pessoas de base, né, no segmento que eu estou, da áreas comerciais, depois para gerentes e diretores, né? Claramente, eu falo, o cara é contratado pelo conhecimento técnico, é demitido pelo comportamento, né? Então, nessa jornada de uma carreira dentro de uma área de negócio, sem dúvida, no começo você precisa conhecer, né, tecnicamente, operacionalmente, os processos, né? Mas se você não passar por isso numa carreira, a hora que você virar gerente ou diretor ou quiser empreender, você não vai saber. É igual mães falam muito para as filhas, né? E a minha esposa fala para minha menina, fala: se você não souber fazer, você não vai saber mandar, né? No sentido, como eu quero a casa arrumada, a roupa limpa, etc. Né? No exemplo lá. E acho que isso vale ali. Então, eu falo, o conhecimento técnico e a capacidade de execução no começo da carreira é muito importante. Eu vejo as pessoas que são mais conhecedoras e que executam, que faz a coisa acontecer. Vai subindo, vai crescendo, sem dúvida, pessoas, liderança e estratégia. Sim. E estratégia, né? Porque não tem telhado pesado que para em pé em alicerce mole, né? Então, se o cara não entender de estratégia de negócio, porque ele vai tomando decisões. E você vê muito em livros de liderança, quando o cara vira o número 1 da empresa, lá no topo da pirâmide, ele é sozinho. Quando você está como gerente, é muito solitário. Você tem outro gerente para conversar, né? Quando você está na operação ali, um supervisor, um coordenador, tem 10, 20 pessoas, vira gerente tem 5, vira diretor tem 2. Você vira CEO, é você e Deus que tem que na sua mesa decidir. Você vai abrir o negócio, vai fechar. E a sua decisão impacta N pessoas, né? Então o pessoal fala muito dessa solidão de liderança, né? E aí por isso que gostemos ou não, tem gente que critica, eu acho que tem um lado bom, mas tem alguns vieses dos coaches. Você está ajudando aquele cara a discutir. Quando eu critico a história do coach, é porque, como várias profissões acontecem isso, infelizmente, é o seguinte: o coach, no sentido do cara preparado, que viveu, que tem uma experiência, que banalizou-se de alguma maneira. Banalizou. A pessoa vai lá no final de semana, a pessoa não construiu a própria carreira, ela vai no final de semana, faz um curso de 2 horas e quer. Eu falo, gente, eu falo sobre carreira desde 2006 e 2007. Eu não me sinto preparado para falar da carreira de alguém. Mas, de novo, no final do dia, algumas pessoas precisam de apoio. Isso é bom. Sim. O ponto é, procurem apoios com experiência, com capacidade, e eu acho que faz todo sentido. Sim. Porque eu acho que assim, cara, quando a gente estava falando de network, eu sempre falo que a gente tem que ter na nossa carreira um conselho de administração. Sabe aquelas pessoas? O Roman, que é uma pessoa que a gente conhece, tem em comum, o Roman faz parte do meu conselho de administração. De vez em quando eu ligo pro Roman e falo assim: Roman, aqueles amigos que você pode se abrir. Isso. Rapaz, tô com problema aqui, não sei o que eu faço. O que eu faço? O que você acha? E isso pode ser no bar, pode ser no restaurante, pode ser no churrasco. E é importante, eu falo que esse seu conselho de administração, você tem um com toda certeza, o Marcos. É assim,
tem que ser um cara empresário, tem que ser um cara que é seu amigo de infância, tem que ser um cara que é seu amigo da educação, né? Cara, pessoas diferentes que vão te dar visões diferentes sobre o mesmo problema. Eu tenho um grande amigo, também da época do mestrado, Luiz, que um dia ele falou uma frase para mim que, desde quando ele falou isso, eu falei, cara, é verdade. Ele falou assim, Cachito, você parece uma... Você já foi no zoológico e você vê o tigre andando de um lado para o outro, assim, o tempo todo, na jaula? Preso ali. Então, uma vez ele falou assim, você está igualzinho o tigre no zoológico, porque você anda o tempo todo, você faz 1 milhão de coisas, mas você não está indo em direção ao que você quer, ao objetivo. E essa dica de um mentor, de um coach, de um amigo, de um conselheiro da minha administração, mudou minha visão de como atuar, porque realmente eu fazia isso, né? Ficava Então, ter essas pessoas é fundamental, inclusive para quem está lá na frente, né? Qualquer como caminho. coach do negócio. É até um ponto que eu falo para minha equipe, eu falo para colegas de trabalho, eu falo para colegas de qualquer natureza, eu falo, puxa, qualquer que seja o escopo, né? Seja numa empresa, numa carreira corporativa, ou seja numa carreira empreendedora, aí para mim não muda muito. Eu falo assim, cara, você tem que escolher algumas coisas. Né? A vida é feita de escolhas, na verdade, né? Porque são as partes difíceis de escolher, né? Vou fazer administração ou vou fazer direito, né? Começa lá quando o cara vai fazer a faculdade. Depois, se você tem mais de oportunidade de emprego, vou escolher. E dentro do emprego tem escolhas em todo momento. A vida pessoal também. Então eu falo, agora, vai acertar mais? É uma perspectiva que eu tenho e é totalmente empírica, né? Não tem nenhum lado científico. Mas para mim vai acertar mais quem tiver, eu costumo dizer, capacidade, né? Você preparou para aquilo, estudou aquele tema, vivenciou aquelas experiências, né? Vontade, eu falo assim, cara, também borracha mole é difícil ficar de pé, né? Você tem que querer fazer e num trabalho, qualquer que seja, qualquer carreira, energia, porque para fazer acontecer o negócio, para botar na sua empresa um projeto de pé, para mudar um processo de negócio, para lançar um novo produto, qualquer que seja, se você não botar pegada ali, não vai, né? Ou a chance de ficar menor. E a terceira é foco, porque às vezes também a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Algumas poucas pessoas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que a maioria dos indivíduos não consegue, ele se perde no meio do caminho, né? Então, assim, fala, cara, se você tiver capacidade, portanto, você prepare para algumas temáticas, né? E aí, de novo, não é ser um micro especialista, mas também não pode ser um generalista de tudo, né? Você tem que escolher um meio de campo. É bom ter um conhecimento geral, né? Eu acho que a educação, ela teria que nos dar isso, né? É importante você ter a capacidade de enxergar as coisas num contexto geral, mas ser especialista em alguma coisa. Especialista que eu falo, você fecha o tubo, né? Você fecha o negócio, fala, eu vou trabalhar nesse segmento, nesse mercado, lógico, eu preciso conhecer a economia como um todo, as questões sociais, mas na hora que eu estou num negócio, cara, se você for trabalhar qualquer business, né? Vou trabalhar com padaria, mas não entendo muito bem como funciona a padaria, cara, né? Dando exemplo da padaria aqui brincando, né? Qualquer negócio que seja, você precisa conhecer. Não, você quer ver, desculpa, nós estamos mais trocando aqui, né? Você falou da área de treinamento. Eu atuei muitos anos na área de treinamento e com empresas muito diferentes. Comecei dando muito treinamento para áreas de distribuição, que era o meu know-how, mas depois você acaba sendo chamado por outras empresas. E uma coisa que me choca, às vezes, nesse mercado de treinamento é ver palestrantes, treinadores, que chegam numa empresa sem nem saber o que a empresa faz. Eu já vi um palestrante, no meio da palestra, falar assim, o que a empresa de vocês vende mesmo? Cara, é um absurdo, né? Assim, mesmo no treinamento, eu imagino que isso deve acontecer com vocês são contratados para dar um treinamento em uma determinada empresa, não é levar um negócio prontinho, você tem que ir lá customizar para ela, entender o que essa empresa faz, quais são os seus problemas, eu diria grandes brigas, no sentido assim, com o mercado, que é exatamente isso. Para você fazer um negócio para a empresa X, você tem que ter contato com a empresa X, falar com os gerentes, ver os produtos, ir lá, entender o mercado, se possível ir lá, tal. Aí você fala, agora o treinamento vai vir com um caixotado, eu costumo dizer, né? Com casos, discussões aplicáveis. Agora, lógico, o discurso não tem nenhum problema. O cara pode comprar um treinamento de generalista de qualquer assunto. E o cara vai falar assim, o que vocês vendem mesmo? É copo ou é água? Né? Beleza, só que não espere um nível de aplicabilidade, né? E o posicionamento nosso é ok, né? Você aqui está pagando X, aqui você vai pagar mais que X, porque se você quer um negócio mais avançado relacionado com o seu, não vai dar para ser no mesmo preço, vamos assim dizer, que está pagando do treinamento generalista. Mas, sem dúvida, a gente se posiciona
como uma solução de treinamento focado para o negócio da empresa, e não é só pegar o PowerPoint que está pronto e ir lá falar, né? Não, isso na aula também acontece, né? Você deu aula em muitas escolas diferentes, você sabe disso. Você vai dar... Eu sempre falo isso sobre uma disciplina que eu leciono, que é logística e canais de distribuição, que eu falo o seguinte: uma coisa é você falar de logística e canal de distribuição para um curso, um MBA de estratégia ou de vendas. A visão que as pessoas têm sobre logística é uma visão crítica. Aí você vai e pega essa mesma disciplina e vai dar essa disciplina num curso de logística, de canais de distribuição. É outra coisa completamente diferente. Ou num curso industrial, né, voltado para a gestão industrial. É outra disciplina. Muda o público. Simples assim. Matheus, assim, cara, se eu pudesse, ficava o resto do dia aqui, porque está sendo um grande aprendizado conversar com você. Mas eu acho que a gente precisa ir caminhando. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, a sua resposta acho que vai levar 1 hora aqui, mas eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte. Porque uma característica que tem acontecido aqui, nós já estamos no 26º, 27º episódio, a grande maioria das pessoas começou por um caminho e foi para outro. É aquilo que você falou das escolhas, né? Você, de certa forma, desde a sua primeira escolha inicial de formação, você continua nela, mas você foi buscando caminhos, né? Que esse profissional já bem sucedido, né, com uma experiência em empresas, aquela história, você me falou, você teve 12 CNPJs, alguns dão certo, outros dão errado. Metade outros, quebrou, mas foi experiência. Isso. Mas um cara que tem uma atuação numa área importante da economia, na educação também, o que este profissional falaria para aquele menino lá, né, que mudou com o irmão para uma outra cidade para poder estudar, né, que teve uma infância em uma família empreendedora, que depois passou por uma situação, né, complexa e teve que tomar escolhas. O que esse profissional falaria para aquele menino lá? Cacheto, eu acho assim, primeiro, pergunte, né? A gente às vezes, quando é jovem, a gente acha que tem certeza de tudo, né? Você vê lá uma menina de 10 anos assim, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro, né? Algumas pessoas têm mesmo, tá? Mas eu diria que a maioria não, a maioria tem uma leitura ou porque escutou alguém falando, ou porque alguém da família né? Então acho que a pessoa se perguntar, experimentar diferentes contextos, né? Para tomar decisões da vida mesmo, né? Em qualquer contexto isso, né? Seja para o trabalho, para a carreira. Eu acho que uma coisa é perguntar, né? E aí interagir, buscar contato e tudo mais. O segundo, que eu acho que as pessoas fazem pouco hoje, é pesquisar. E pesquisar hoje é fácil. Na internet tem tudo, né? Nos IA da vida, hoje você bater lá quais os desafios profissionais de ser um XXX, médico, advogado, engenheiro, vai sair lá, né? Quais as vantagens desse... Estuda, dá uma pesquisada, testa coisas, né? Outra coisa é não ter medo de mudar, né? Apesar de você falou que não foi tão linear, não, porque eu entrei na Danone por um susto, né? Um amigo, fazendo um parênteses, um amigo andando com o Danap na faculdade, eu falei, o que é isso aí? Ele falou, estão dando na sala 10. Eu corri lá pegar falei assim, mas tem que preencher por vaga do estágio. E daí a minha vida andou para esse lado. Então, não foi tão... Esse lado foi totalmente aleatório, né? Essa jornada. Não, mas depois você fez assim sua carreira, né? Sim, depois foi. Às vezes o indivíduo também entra numa empresa ou num curso e fala, cara, não é isso que eu queria para mim. Mas às vezes ou por pressão da família, ou por pressão financeira, ou por próprio indivíduo, fala, não, vou acabar isso. Cara, se fosse 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez faria sentido, hoje não faz, né? Hoje não faz. Então assim, cara, se você entrou num emprego, ou numa carreira, ou num curso, e não é aquilo que você entendeu que é para você, aproveita para mudar agora. É muito mais fácil mudar com 18, 20, 25 anos do que com 40, 50, com 2 filhos, etc. Né? E você não perdeu nada, né? Porque aquela experiência já valeu para você. O meu pai, apesar de ser um empreendedor, cabeça aberta, tinha seus defeitos, como qualquer indivíduo. Meu pai não queria que eu fosse fazer intercâmbio. Então assim, onde já você viu, você vai perder um ano de faculdade, vai demorar mais para entrar no mercado de trabalho. Eu ganhei 10 anos a fazer intercâmbio, mas na cabeça do meu pai, temporalmente eu ia perder, entendeu? Que eu atrasei, me formei em 6 anos, não em 5, né? Por esse fator. Na cabeça dele, no jeitão dele, era um erro decisório meu fazer intercâmbio. Olha que interessante, né? Então, acho que buscar informação, estudar, se precisar mudar, mude, e a partir do momento que você entrou numa rota, meu caro, você tem que ser o melhor daquela rota, né? Eu decidi ir por esse caminho, nessa carreira, nesse mercado. Beleza. Agora, não se acomode nele. Continue estudando,
continue buscando informação, continue expandindo o network, né, no nível regional, local, empresarial da sociedade, porque o mercado vai se movimentar muito mais rápido que a nossa capacidade de nos adaptarmos. Isso para mim acho que é um fato. Portanto, se eu ficar parado, eu já fiquei para trás, né? E se eu tentar me movimentar, talvez eu ainda acompanhe. Então eu daria essas dicas bem amplas assim para um jovem não estacar uma coisa fixa e falar, é aqui que eu amarrei meu burro pelo resto da vida, né? Até porque o mundo é redondo e gira, e é provável que ele vai ver muitas novelas diferentes passando na frente dele, né? E uma coisa que, por fim, que eu gosto de falar é o seguinte, a história do mineiro, você que é mineiro, né? O burro passa arriado, né? E às vezes as pessoas estão com um pensamento tão fixo em alguma coisa pode ser uma carreira, uma oportunidade, um curso, e vê uma oportunidade passar e não pega. Eu acho que aí há uma parte do que eu entendo que empresários ou executivos ou empreendedores de sucesso fazem, eles sentem o cheiro da oportunidade na frente dos outros. E é isso que o indivíduo tem que aprender a fazer. Isso tem a ver com uma visão, como você disse, né? Você está preparado para não ficar estancado, né? Para dizer o que está acontecendo lá fora. Eu estou vendo isso muito hoje com a questão da IA. Muita gente assustada e pouca gente falando, o que eu posso fazer com isso? Né? Qual é a grande? Qualquer coisa. Vai ser bem rápida. A gente não planejou ter uma carreira internacional, então, assim, plano estratégico. Até que por network, etc., surgiu uma demanda num projeto internacional. No primeiro, meu caro, eu fiquei 2 noites sem dormir, né? Aí eu falei, cara, mas agora é pegar ou largar. Ou pegamos e vamos sofrer, vamos organizar a equipe, fomos nós para a linha de frente nas viagens e tal. Podia ter falado, não dá agora, eu tô sem tempo. Ponto, né? Então, ou não é meu foco. A oportunidade vai passar em muitas pessoas, em muitos negócios, mas eu diria que nem todos vão pegar. Acho que esse é o ponto legal aí também dessa jornada. Bom, primeiro te agradecer, Matheus, né? Foi ter seu tempo, seu conhecimento, sua experiência num sábado aqui, só te agradecer. Matheus é uma pessoa que conheço há muito pouco tempo, mas que as nossas histórias, elas meio fazem assim um tanto de ponto, isso é muito interessante observar. E o Mais Que Um é sobre isso, né? É sobre ouvir histórias. Como bom mineiro, eu sou um contador de causos, né? E o contar causas é isso, é ouvir histórias, é a gente aprender com os outros. E acho que a gente falou aqui sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre agronegócio, sobre não parar porque a idade chegou, né? A história da mãe do Matheus mostra muito isso, né? E isso que ele acabou de falar, né? Não a nossa vida, seja você um jovem que está escolhendo a carreira agora, seja você um profissional que está no meio da carreira, pensando em se reposicionar, seja você uma pessoa que eu estava me preparando para aposentar e agora vai demorar a aposentar, qualquer que seja o momento. Essa vontade, né, como você disse, né, a vontade de querer fazer, né, a energia, ela é fundamental para que a gente possa buscar novos caminhos. Então, se você gostou desse conteúdo, desse bate-papo, temos os outros vídeos, em breve teremos também os cortes no nosso canal, e o Mais Que Um é sempre sobre isso, sobre trazer pessoas legais com as quais a gente possa aprender, passar um tempo legal, né? Já que falei do Daniel Moreira com você, o Daniel me ensinou uma coisa que é o seguinte, se você aprender algo novo no dia, o dia já valeu a pena, porque você vai dormir melhor que você acordou. Então, que esse dia, para mim, valeu muito a pena, tenha valido a pena para você que está nos assistindo. Então, até a próxima.